Oi, gente, bom ter você aqui. Esse é o podcast da Editora Olhares. Hoje, nosso convidado é Olga Mendonça. Vamos falar de design, criação, direção criativa, artes gráficas. Tá muito legal o papo. A gente se vê depois da vinheta. Oi, eu sou Brito, sócio e diretor de criação da Editora Olhares. Muito bom ter você aqui com a gente. Você sabia que a Olhares tem mais de 15 anos publicando livros no meio da criatividade, dos temas de criatividade? Artes, do it yourself, design, arquitetura, fotografia, enfim. Queria te convidar para conhecer o nosso catálogo em editorolhares.com.br. Siga a gente aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook. E hoje estou muito feliz que o papo é com um amigo meu, especial, um cara próximo. Olga Mendonça está aqui com a gente. Designer, ilustrador, capista, diretor de criação, diretor de clipes, por que não, né? Animador, uma série de coisas aí, uma série de funções nesse universo das artes gráficas, vamos dizer assim, né? Diria isso. Artes plásticas também. Também, né? De certa maneira. Olga, obrigado por ter topado. Que isso, cara. Cara, você consegue se apresentar para quem nunca ouviu falar? Impossível, mas vai que alguém nunca ouviu falar do Olga. Cara, putz, minha apresentação é um pouco parecida com o que você fez, às vezes até mais reduzida, assim. Eu faço um monte de coisa, é verdade, mas eu me entendo mais como designer gráfico mesmo, assim. Porque eu acho que, de certa forma, design gráfico junta todas essas habilidades, né? Eu acho engraçado como que a especialização... Aí, putz, não vou começar agora a discutir política, mas o que o capitalismo fez com a gente... Porque, assim, na verdade, tudo isso era muito a mesma coisa, né? Quando a gente vai estudar mesmo a história do Brasil, assim, né? Se a gente for cair nas tribos indígenas, assim... Cara, não tinha muita separação. Quem desenhava, quem fazia o ofício, o que era você se pintar. Então, assim, todo mundo que se pintava pro seu santo ou para uma caça, só não era um designer gráfico, mas estava fazendo uma pintura. Né? As pinturas rupestres, estava no dia a dia das pessoas se comunicar desenhando, né? Então, às vezes eu fico pirando nisso, assim, de falar, cara, que louco, né? A gente foi separando isso tanto, foi deixando tão distante, né? E, na verdade, criatividade, essas habilidades estavam na nossa vida, né? Então... Talvez seja... Eu acho que o ato de criação talvez seja mais ancestral até do que outras, né? Assim, nesse sentido, assim, né? De a gente já ter ali, antes dos meios de produção, sim, né? Sim. Cooptarem, né? Sem começar o papo comunista, mas começando, né? É isso que é louco, cara. Quando a gente para pensar mesmo nessa história da humanidade e tal, você fala, cara, a gente sempre se comunicou utilizando essas ferramentas que a gente está utilizando agora, né? Então, para mim, é muito interessante. E principalmente tentando tirar esse olhar, né, tão colonizado que a gente tem, né? Que a gente se prende muito à linguagem escrita, né? Mas você fala, cara, tem várias civilizações que não era a língua escrita que era mais forte, era a oral, o desenho. Então, eu acho muito interessante ter essa habilidade do design que a gente consegue dialogar com essa linguagem escrita. É muito importante, mas a linguagem visual, saber se comunicar visualmente, hierarquizar essas imagens, é super importante. Então, por isso que quando eu tenho esse monte de barra aí para falar o que eu faço, eu sempre começo com design. Mas entendo que eu comecei ilustrando, que eu acho que é a primeira manifestação visual, assim. Quando foi assim que você descobriu o design e falou assim, cara, né, assim, veio o desenho antes, em que momento, você se recorda, assim, um momento que você olhou e você falou assim, cara, putz, eu acho que eu vou ser isso aqui, ó. É muito difícil, cara, porque assim, vou dar um contexto rápido, assim. Somos em 6 irmãos na minha casa, são 5 meninos. Meu pai e minha mãe queriam ter uma menina, só ela, eles foram tentando, não desistiram nunca, como todo brasileiro. Chegou, conseguiram o objetivo deles. E, cara, anos 80, né? Sou de 79. Então, putz, era um outro Brasil, né, cara? A inflação lá em cima, foram guerreiros. Heróis, né? E aí, cara, uma diversão que era muito boa, muito barata.
era desenhar. E meu pai é contador, e ele trazia folhas de impressora matricial. Acho que nem sei se existe essa porra hoje em dia, mas enfim. Cara, talvez exista algum servidor por aí, quando Deve dá algum ter, bug, né? sei lá. Mas tentando explicar para as pessoas, eram, umas impressoras gigantes e que imprimiam o tempo inteiro uma folha maior com A3 de largura, eu acho, mas que era contínua, meio contínua. É. E aí, de um lado, tinha uns risquinhos verdes e um monte de cálculo que meu pai fazia, coisas de computador. E do outro lado era branco. E meu pai trazia. Então, assim, eu tinha folhas infinitas e caneta Bics infinitas. Tanto que Legal, quando as cara. pessoas perguntam qual que é a sua técnica, eu falo, minha técnica mesmo, que eu domino é caneta Bic. o resto eu me viro bem, mas eu domino caneta Bic. Então, eu tinha esse lance de desenhar muito cedo e desenhar muito. Então, quando você fala, puta, quando você quis ser designer? Eu não sei. Mas eu me lembro que, assim, na minha casa, principalmente para os 3 irmãos mais velhos, eu, Renato e o Hugo, a gente pirava muito em desenhar, principalmente por causa do meu irmão mais velho, Renato, que desenha muito bem. A nossa diversão principal era desenhar. Então, eu acho que começa por aí. Mas aí, no começo da adolescência, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de livro. Mesmo com todas as restrições financeiras de uma família de classe média baixa, meu pai, para gibi, para revista, era meio negociável, assim, era o meu lance que, assim, não, você precisa? Ah, então vai ter. Sempre tinha jornal em casa, e meu pai assinava um negócio, não sei se você lembra disso. A gente tem uma pequena diferença de idade, mas às vezes essa pequena diferença pega. É pequena. Mas às vezes pega. Tinha um Círculo do Livro. Putz, não lembro. Era um clube de assinatura de livros, vai. Olha só. Só que aí passava o vendedor, ele te dava um catálogo, você escolhia os livros e tal. E aí isso, por exemplo, sempre teve na minha casa. Isso era bem comum, né? Eu lembro do... Cara, eu lembro que meu pai comprou a Barça, né? Foi um Sim. investimento, sim. Era a internet, né? Exatamente. Foi um investimento e eu lembro do cara aí em casa e voltar, aquela negociação, né? Foi realmente um investimento. E era bem comum isso. Eu lembro de que em casa também tinha uma cultura... Coincidentemente, meu pai foi contador também, cara. Então, né? tinha esses papeizinhos em casa, mas tinha essa coisa de, apesar da escassez, né? Assim, pô, cara, não rolou o tênis importado, não... Um monte de coisa que os meus primos tiveram, né? Comandos em ação, não teve. Mas a questão cultural sempre foi uma prioridade. Coisa de ir na banca, né? Isso. E as coisas do livro também sempre... Por isso que para mim é difícil determinar, assim, um Sei. dia, um momento, você foi numa exposição. Cara, eu não sei, eu sempre admirei muito o objeto livro. Eu até acho que para mim, tanto que livro e revista, para mim não tinha muita diferença nesse sentido também. Sempre gostei muito de revista, tanto que muito novo eu queria, meu plano, isso já na adolescência, era tipo ter a minha revista que eu fizesse inteira sozinho. Sim. Então eu queria escrever, fazer o design, ilustrar. Eu tive zines na vida, né? Mas nenhum que eu, tipo, fiz número 1, 2, 3, né? Vários momentos da vida. Mas eu tinha muito essa pretensão. Mas você lembra o primeiro job? Primeira experiência, assim, profissional, vamos dizer assim? Teve um primeiro job? Teve vários, na verdade. Teve vários primeiros, mas eu lembro de um que, cara, foi muito frustrante, na verdade, ficou o resultado. Aquilo, como você imagina e como ficou, sabe? Tinha um amigo nosso que ele era muito empreendedor no momento que isso não tinha virado uma espécie de religião bizarra. E aí ele sempre se metia em encrencas, o pica-pau. Sempre se metia em encrencas novas e aí ele tinha montado um quiosque de frutas. Olá. E aí ele falou, pô, Gá, você pinta bem, né? Eu falei, desenho, né? Aí então, não quer desenhar aqui, pintar o quiosque? E aí eu fui lá com toda a minha técnica. Um grande muralista, como você pode ver. Já tem uns 15 anos e fui lá pintar, correndo. Mas, os padrões estéticos locais... Foi aprovado. Passou, o cliente ficou feliz. Missão cumprida, cara. Mas assim, depois disso eu comecei a fazer umas escolas do bairro, mas eu lembro que tinha um cara, esse cara é uma lenda, Landinho. Mano, esse maluco me apavorava. O cara aparecia com aqueles sprayzinhos de... Não spray, com a pistola de pressão, né? Mano, esse cara é uma fábrica de muros de escola, assim. Eu fazia aquelas mini feia, meio tortinha, o cara vinha com uma perfeição, tipo... Sei, sombreado. Não, resolvi em 2 minutos. E eu lá com o pincelzinho, sofrendo. Então tinha um pouco isso também. Mas fiz muita coisa nessa época. Depois eu comecei a fazer com 16 anos.
Eu já estava no técnico de desenho de comunicação, depois a gente pode até falar um pouco dessa formação. Eu fiz uma ilustração para a revista Carícia. Então, eu considero que foi um dos meus primeiros trabalhos profissionais. Legal. Talvez ali me ficou mais claro esse caminho da revista, de trabalhar, de entender o que é um designer, o que é um diretor de arte. Mercado, né? Uma questão... Entender a lógica, a hierarquia. Eu falei com a Tatiane Cardial, que hoje em dia é uma fotógrafa incrível, ela era diretora de arte dessa redação. Era isso, fazia técnico, botei uma pastinha tosca embaixo do braço, fui na editora e falei, cara, eu quero fazer ilustração para editora. E como que faz? E, foi muito legal. Essa mulher foi muito... Hoje em dia, eu vendo retrospecto na minha pasta, eu falo, cara, essa mulher teve um puto olhar. Foi muito generosa. Foi muito generosa e teve um puto olhar. Assim, de falar, não, esse menino merece uma oportunidade aí. Eu acho que foi mais o meu carisma, porque não era talento, não. Mas ela me deu a oportunidade de fazer uma ilustração. Eu lembro que ela até ficou um pouco frustrada. Eu acho a ilustração mal bonitinha até hoje. Mas eu acho que ela ficou um pouco frustrada porque aí ela viu um tipo de desenho. E aí ela falou assim, vai, brilha, né? Você tem essa última página da revista Carícia, era um texto e você ilustrava. Tipo, um pedacinho, assim, de uma crônica, enfim. E eu fiz um estilo diferente do que eu mostrei na minha pasta. Sim. Eu mostrei umas coisas muito street, umas coisas meio de grafite, de hip hop e tal, as influências que eu tinha. E aí, agora ficou sério, né? E aí eu interpretei muito errado, assim. Eu fiz um estilo mais durinho. Ela publicou, falou, não, tá massa, mas ela me deu uma das primeiras, primeiros direcionamentos, sabe? Assim, você me mostrou isso, tá? Isso tá legal, dá pra gente publicar, mas tem gente que nesse estilo faz melhor do que você. E aí eu lembro que foi meio ela gostou, publicou, mas eu tomei uma bronca. Eu quase perguntei, né? Eu fiz errado. Porque eu fiquei meio na dúvida. Porque realmente a mulher viu um estilo, verdade, e aí eu chego e entrego outro, que ela fala, se eu for pra chamar alguém que faz esse estilo, chama 10 mil outros ilustradores. Então foi interessante, assim. Mas acho que foi o meu primeiro trabalho comissionado com uma... Que era isso, uma tiragem gigante. Eu ir na banca, comprar, falar pros amigos, amigos comprarem. Foi muito legal. Não, é doido essa experiência de bater na porta, né, cara? Quando eu era garota também, assim, acho que isso era bem mais comum do que... mundo pré-internet, né, assim, né? Não dava pra você mandar pelo correio. Tinha gente que mandava, mas era meio estranho, né? Mas assim, o meu estágio também, eu sinto que teve uma generosidade do cara, assim, e eu acho que, assim, depois... Hoje, vamos dizer, do outro lado, né, como um recrutador, né, um cara que hoje contrata alguém... Eu entendo que, na verdade, sim, acho que o importante é mostrar teu potencial criativo, né? Não exatamente... Não, lógico que tem... o mercado mudou muito, né? Porque quando a gente começou hoje, um garoto pode trazer um potencial, né? Já ter um potencial criativo mesmo antes de estar no mercado. Muito mais rico do que na nossa época, né? As ferramentas que você tem hoje. De publicação independente também, né? Exatamente, Às vezes o cara já chega, assim, ele já é um ilustrador, já vende as coisas dele. Então você fala, realmente... Pois é. É uma questão de emitir nota aí, né? É uma outra discussão, já começa num outro lugar. Mas eu acho que tinha essa coisa muito doida dos caras apostarem em desconhecidos completos, né? Bater a porta... Não, e era sempre, depois quando eu fui pro outro lado do balcão, que eu virei diretor de arte de revista e tal, e que eu contratava as pessoas, é meio engraçado, né? Porque hoje em dia a gente tem muito essa coisa de checar, né? Então, assim, você combina uma coisa e você fala, deixa eu mandar um e-mail aqui ou uma mensagem antes da pessoa vir. E aí, eu sou muito dessa época que, tipo assim, não, se eu falei que eu vou. Se eu não for, eu te aviso. Mas, assim, se a gente combinou, eu vou aparecer. Mas eu entendo que eu também fico inseguro. E aí, era muito na mão do palhaço ali o tempo inteiro, né? Você fala assim, cara, eu vou confiar que esse maluco vai voltar depois de 3 dias a um dia do fechamento, ou às vezes no dia do fechamento, e vai me entregar essa ilustração. Ou eu já tenho um plano B, que era um pouco o meu caminho. Eu sempre tinha um plano B para qualquer coisa. Porque, assim, eram outros tempos. Já tinha internet, quando era com você mais trabalhar. Emoção, vamos dizer assim, né? Era com mais emoção. Tudo poderia acontecer. Você falou do curso técnico. Como que foi a formação? Foi mais autodidata? Como que foi para você essa... Pra mim foi um mix de tudo, assim, cara, porque era isso, eu sempre gostei de desenhar, e aí eu fiz um técnico, fiz ET, né? Na época a escola técnica era um pouco diferente, porque tinha a Paula Souza, a Fundação Paula Souza, então as escolas técnicas tinham uma qualidade bem diferente de um colegial normal, e aí eu fiz desenho de comunicação no José Rocha Mendes, na Vila Prudente, e, cara, meu curso foi muito legal, assim...
Era um curso que, eu tinha... O Rocha Mendes formou uma geração, né, cara? Formou uma geração. O Carlos de Campos e o Rocha Mendes. Eu até brinco que o Carlos de Campos eu achava até mais legal que o Rocha em vários aspectos. O Carlos de Campos eu fico brincando que era a Bauhaus brasileira, assim, que tipo, era muita maluquice, muita gente legal que se formou lá. O Rocha também, tem vários profissionais que estão aí ativos, mas acho que o Rocha era um pouquinho mais careta, que foi bom pra mim, assim, deu um caminho mais claro. Eu acho que o Rocha... Deu uma margem ali, né? eu acho que o Carlos era mais aberto, assim, tanto que eu acho que o Carlos, para uma parte mais artística, para um cara que queria ver artista plástico, era perfeito. O Rocha, eu sinto que era um pouquinho mais sério em alguns aspectos. O curso era de dia também, então acho que facilitava a galera entrar na aula, né? Tipo, do concurso à noite. E, cara, foi muito bom, assim, pra mim, porque, na verdade, eu até acho que foi um curso meio de ilustração. Porque a gente tinha muita matéria técnica, muita matéria de desenho, muita matéria de desenho. Até hoje eu lembro de uma matéria de uma professora que chamava Olga, que ela passou pra gente desenhar corpo humano, assim. Cara, eu sabia partes... Mas a anatomia é muito pesado. O livro de 300 páginas. Sim. Vai lá, galera. Vamos desenhando cada dia uma parte disso daqui. Demais, e cara, foi muito legal. E aprendi muita técnica. Aí depois, só que eu sentia que tinha uma parte técnica de design mesmo, de impressão, que eu não tinha. E aí eu não tinha grana para pagar uma faculdade. Certamente eu não ia passar numa USP de cara. E eu não queria fazer artes plásticas. Eu falava, cara, meu nome não é Chateaubriand, entendeu? O nome desses daí. Então vai ser mais fácil virar designer. Eu sempre quis ir mais para as artes plásticas. Depois, quando eu fui ficando mais velho, né? Que eu fui entendendo, eu falei, pô, mas artes plásticas é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era muito difícil. Sim. E precisava pagar as contas. E aí o design foi me ganhando nesse sentido, de falar, pô, aqui eu tô no meio do caminho e tal. E aí eu fiz Senai de Artes Gráficas. Aí eu fiz o CQP, que era um curso que você não fazia 4 anos como colegial. Você fazia só as matérias específicas, né? E durante um ano, mas era uma carga meio intensa. Entrava às 7, saía às 5 da tarde. O Senai é incrível, né? Eu tive um módulo na época da faculdade, lá no Teobaldo de Negres. Isso, foi lá mesmo. Que, putz, cara, que experiência para quem, no meu caso ali, eu já estava na faculdade, ali, o segundo ano de faculdade, eu acho. Mas você vê de forma concreta, né? O resultado criativo. Pô, é muito legal nesse sentido. E assim, era legal você... Hoje em dia eu entendo, assim... Cara, foi muito importante para mim entender que, assim, cara, você é indústria. Pois é. Você é um trabalhador. Ele uma tira, engrenagenzinha, né? Cara, ele tira essa coisa mágica, linda, lúdica do design e fala, irmão, você é só mais um trabalhador, você é só mais um trabalhador nessa indústria. Não pira, sabe? Tipo assim, é muito importante o seu trabalho, massa, mas eu acho que para mim foi interessante. Tinha umas coisas que era meio ritual do Senai, sabe? Usar bota para entrar no setor de impressão, o avental, e que eu achava muito opressor. Da gráfica, da fábrica, né? Da indústria. Sim, exatamente. É isso. Era as normas, né? Tipo, cara, não vai brincar aqui, não vai ser uniforme, né? Avental. Tem química, tem uma máquina que pode acabar com a sua mão se você fizer errado. E, ao mesmo tempo, esse sentimento de falar, cara, você é parte da indústria criativa, mas, assim, tem várias pessoas como você trabalhando, né, para gerar riqueza, para gerar conhecimento. Enfim, o que você vai fazer com esse poder e por que vocês não se juntam? Sei lá, para mim foi me dando uma base que tava me formando um lulinha ali, tipo... Mas, para mim, me bateu desse jeito, assim. E aí, de certa forma, foi bom ter feito 2 técnicos, mas foi ruim porque eu não terminei a faculdade, assim. Eu já estava trabalhando. Quando era para eu entrar na faculdade, eu falei, gente... Eu conheci a maioria dos professores, a maioria do recurso das coisas que eu aprendi me pareciam repetidas, ou eu tinha aprendido no Rocha, eu tinha aprendido no Senai, que foi meio ruim, porque aí eu fiquei com uma sensação, agora eu posso fazer sociologia. E nunca fiz sociologia. Agora eu posso fazer qualquer curso que não dá dinheiro. Agora eu tenho uma profissão, mas eu nunca fiz. Então, eu tenho uma certa frustração. Óbvio, posso fazer quando eu quiser agora. Mas é isso, aí é o tempo, aí é a vida adulta. São várias outras coisas que dão uma atrapalhada. E eu acho que, assim, por exemplo, eu fui a primeira turma na minha faculdade de design, então... Qual que você fez mesmo? Cara, eu fiz FMU, que não é uma faculdade... Não tinha uma tradição, não tinha uma tradição, mas, cara, muito doido que os meus professores eram os mesmos caras da FAAP, eram os caras que davam na FAAP, Belas Artes e Senac. Então, assim... Não, desculpa. Era Belas Artes, FAAP
e Pan-Americano, Sim, a Pan-Americana de Artes, Pan-Americana de formou Artes. muita gente. Então, era doido isso, assim, que no fim das contas... Seu currículo era super variado e super bom. Era equivalente com... Eu pagava, sei lá, 1/5 do que o cara da FAP e eu tinha o mesmo professor. Acho que por ser a primeira turma, a faculdade quis trazer bons nomes, né? Gente relevante, assim, do mercado. E foi muito doido. Teve professores que realmente mudaram o jeito de pensar. Tipo, teve um cara de ilustração que era isso. Eu lembro inclusive da frustração de uma turma que tinha feito Pan-Americana, que chegou com aquele kit maravilhoso de mata tropical, né? Aqueles pincéis caríssimos que eu, na época, não tinha grana para... Eu tinha comprado o mais baratinho lá. E o cara propôs a gente usar cotonete, sabe? Assim, tipo, então... Que legal. Apesar de não ter sido uma facua relevante mercadologicamente falando, né? Com tradição, os professores foram incríveis. Mas eu acho que, assim, nessa época, inclusive, era um tempo de formação da educação do design brasileiro, né? Então, eu acho que tinha essas sobreposições. Eu lembro que o meu curso mesmo tinha matéria junto com moda, tinha uma galera de publicidade também que fazia coisas juntas. Então, tava todo mundo... Então, se sobrepunha mesmo. Provavelmente, não tinha a menor necessidade assim, fazer uma faculdade se você tinha feito 2 técnicos, né? Tanto é que a minha faculdade ia lá no Senai. Então, justamente. Tipo assim, eles não tinham, né? Era o Senai, eles tinham essa parceria com o Senai para a gente poder ter um conteúdo que eles não tinham como trazer. Né? Eu sempre fui muito preocupado com essa questão do meu currículo nessa época. Até hoje em dia, eu acho que até preocupado demais para minha idade e para as coisas. Então, eu tinha muito essa sensação que, assim, cara, eu não posso estar perdendo nada. Então, eu sempre conversava com os amigos que faziam e viam. E eu sempre ficava com essa sensação no final, assim, cara, eles não estão vendo nada do que eu não vi. E eu acabei vendo mais coisas, porque o Senai tinha essa parte prática. Então, assim, cara, eu sei o que é uma rotativa. Eu sei os pepinos que uma rotativa pode dar. É isso, hoje em dia a tecnologia já mudou. Eu não consigo girar uma rotativa sozinho. Na época já não dava, porque as máquinas eram gigantes e precisava de mais gente. Mas, assim, eu entendo como faz. Eu sabia metade das cagadas que podia dar. Isso, tipo, antes de ir pra gráfica. E depois que eu formei no Senai, eu trabalhei na Burt um tempão, peguei a Casa do Vaticano, tudo no começo. Então, assim... Pô, sonho de consumo, né, cara? Eu lembro que eu era estudante e a gente ouvia falar da Casa do Vaticano. Nossa, era... até explicar pra galera o que é, né? Exatamente. É um mercado que não existe mais, né, cara? Não, cara, antes a gente fazia tudo embaixo, os layouts eram feitos em baixa resolução, porque as máquinas eram outras, né? Então as máquinas hoje, se parar para pensar, era menos fraca do que um iPad, que um celular, né? Sim. Então o diretor de arte na agência fazia o seu layout do seu anúncio tudo em baixa, e a gente tinha a Casa do Vaticano, que era uma casa com design incrível, assim, era uma casa muito legal, ficava na Avenida Europa, e lá tinha um tratamento de imagem, e lá tinha também, fora o Photoshop, eu usei a primeira versão do Photoshop sem layer. Porra, é um absurdo. E lá tinha a galera que tinha o Photoshop 3, que era incrível. E tinha também uma estação, cara. Isso me lembra do risado hoje em dia. Tinha uma estação com uma máquina da Silicon que tinha o Maya instalado. E era Sim, tipo assim, uau, meu né? Deus, os caras fazem futuro, 3D né? aqui. É o futuro, cara. E aí tinha muita coisa que tinha um gringo que veio pra cá e ele operava o Maya. Aí já foi ensinando nos brasileiros também que já estavam mexendo e tal, mas tinha esse gringo que ficou um tempo morando no Brasil. E aí, às vezes, ele fazia alguma parte no 3D que misturava na fusão do Photoshop. A gente tinha uma coisa que hoje em dia eu acho mágico, que a gente mexia, tratava uma foto no Photoshop, dava a saída dela em cromo, era como se você refotografasse a foto. Uns processos, umas maluquices que hoje em dia eu falo, gente, isso tudo morreu. Mas era um conhecimento muito incrível e um espaço muito legal. Era muito emprego, né? Muito Sim. emprego, muito trabalho, muita grana, né? Vídeo onde era, né? A Casa do Vaticano, né? Que é, justamente. tipo, nos lugares mais nobres de São Paulo, tinha uma empresa, um birô gráfico, né? Era isso, era Então, um birô. você vê como precarizou, no nosso caso, na nossa área, nesse sentido, assim, pô, ótimo, tecnologia, democratização, bem-vinda, mas, de certa forma, a gente tem acumulamos um monte de função, né? Tinha um time fazendo isso no ano passado. Inclusive, talvez o criativo, nesse momento, pudesse exercer de forma mais pura, né?
o seu sim. papel. Sim. Porque era isso, né? Você estava ali trabalhando com as imagens meio embaixo, você estava preocupado no desenvolvimento do projeto. No caso caso do Vaticano, muita publicidade. Muita. Então, os caras estavam pensando na publicidade, na peça, né? Na venda ali, no texto, né? No layout, né? Na funcionalidade de fato. E depois, cara, problema da Casa do Vaticano lá, né? De pegar essa foto, tratar A galera da técnica vai tentar deixar isso bom de verdade. Exatamente. Né? É engraçado mesmo, assim, porque quando eu paro para pensar nessa questão da tecnologia, nossa, a gente vai avançar muito nessa pauta agora. É meio maluco, porque eu acho que é um dos setores que mais sofreu transformação, né? Se a gente parar para fazer a lista de software que a gente teve que aprender e já não usa mais, Sim. rotinas que a gente tinha de trabalho que não fazem sentido nenhum. Óbvio, tudo isso vai somando, não é que eu peguei esse conhecimento e falei, foda-se, joguei fora. Sim. Tem coisas que me vêm à mente que eu aprendi na Casa do Vaticano e uso até hoje. Mas é muito louco, assim, pensar que, cara, eu trabalhei em lugares que não existem mais como eram, tipo Abril. Sim. Tipo, a importância da revista que ela tinha na nossa vida, né? Essas coisas pagaram meu apartamento. E aí, hoje em dia, eu falo, cara, não existe. Então, assim... Eu também sinto essa ansiedade, esse medo que toda a nossa área sente por causa da inteligência artificial, né? Entregando, não me venha falar que é uma ferramenta. Se entrega meu trabalho pronto, não é uma ferramenta, né? Tipo, né? Assim, o alicate não corta minha unha sozinho, eu tenho que cortar, isso é uma ferramenta. Não, o negócio entrega minha unha cortada. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, cara, você já viveu várias transformações. E transformações insanas na sua carreira. Então, assim, talvez seja mais uma transformação que a gente vai passar, né? Mas não me compare com coisas que já existem. Eu só acho que é mais uma que a gente passou, né? O que é intrigante assim, é isso, né? Porque a gente passou, você trabalhou da mesma forma que eu tinha um arte finalista na equipe. Sempre teve o arte finalista da equipe. E, cara, esse cargo evaporou, né? Cara, eu trabalhei na Burt, tinha um setor que a gente chamava tradicional, que era a galera que não mexia no computador, que faziam as coisas na mão, na gráfica. Pegavam a letra 7, botavam no lugar, porque ainda tinham clientes que eram dos métodos antigos, que não tinham sido digitalizados. E assim, eu vi essa transição. Grande parte da minha ascensão na Burt foi porque eu sabia mexer no Mac. Então. Sabe, tipo assim, tem um jovem que sabe mexer na tecnologia. Como certamente muita gente vai perder o trabalho para um moleque que sabe escrever um prompt e nem é designer. E aí muita gente vai perder trabalho para esse molequinho aí que tá agora com 13 anos, algum Enzo que tá no seu quarto com 13 anos escrevendo prompt, vai roubar o trabalho de alguém de 40 anos. E é triste, mas é isso aí, capitalismo, baby. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco, porque, de certa forma, eu fui esse moleque também. Sim. Né? Então... Eu acho que a nossa geração, nesse sentido, foi mesmo, né? Eu lembro de lidar ainda, no meu caso, no jornal, né? Meu primeiro trabalho. E tinha uma galera lá que tinha conseguido migrar, entendeu? Então, tinha o cara das antigas... Que aprendeu a mexer. Que trabalhou no Pestap 20 anos, cara, e conseguiu evoluir. Chegou, na hora que chegou os computadores lá, o Good News, né? Lá, o software de... e o cara conseguiu migrar, a mão do cara é incrível, né? Assim, a noção de proporção e de solução espacial que o cara tinha para arriscar na... Eu era um iniciante, o cara sentava ali do meu lado e falava assim, Brito, essa matéria aqui... título de X caracteres com um sub de X caracteres e, cara, o cara desenhava no papel o espaço e se eu obedecesse e seguisse o diagrama dele, a gente tinha o diagraminha de papel, né? Seguisse ali, não, são 30 coluninhas aqui, né? Dava certinho, o cara sabia de cabeça a ocupação do papel de 350 caracteres. Isso é incrível. Tinha uma habilidade que eu achava absurda. Ela era só uma habilidade tipo boteco, porque o cara acho que não aplicava isso na vida prática dele, que era o cara do scanner de rolo. E aí, eu lembro de um desses caras que trabalhava no scanner e que ele sabia a porcentagem de cor das coisas olhando. Caramba. Só que assim, porcentagem de cor de pele é muito estranha, é muito difícil. Então o cara chegava e falava assim, sua pele tem 30% de amarela, 40%... E eu pensava, a pele é preta, não tem 30% de amarelo, ficava zoando, né? É black, né? Aí ele, não. Aí, cara, esse cara acertava. Ele falava as coisas, ele botava o colorímetro e aí vinha. E assim, às vezes ele errava, tipo assim...
2 números abaixo, sabe? Tipo assim, não, esse ano é 43. Errou! É 43 esse ano, não é 45. É um superpoder isso aí já. Cara, de tanto que o cara fazia o ofício dele, tem né? o ouvido absoluto do músico e esse cara é o Cara, colorista absoluto. eu ficava meio assustado. Falei, cara, como esse cara consegue? Eu não sei se ele tinha uma grande referência de... Na cabeça dele, um banco de dados de tipo, eu sei mais ou menos o padrão de cada coisa. Ou se realmente o cara conseguia ver as coisas dessa forma, assim, eu achava muito mágico. São superpoderes que o ser humano perdeu aí no mercado gráfico. Não sei se é esses caras que tinham, mas eu achava muito divertido. Voltando um pouquinho lá na Abril, como que foi, cara? Porque, assim, de fato, né? Abril foi uma escola importantíssima para o mercado editorial brasileiro. E para o mercado de design, né? Então, até a gente tem um livro que chama Atílio e Gregório, que fala dos caras que foram uns pioneiros na decoração, estampas aqui no Brasil, né? E um deles, agora eu vou pedir perdão, que eu não me recordo mais se é o Atílio ou o Gregório. Eu acho que é o Atílio. Ele foi o primeiro diretor de arte da Abril, assim. Então, foi o cara que começou lá com a 4 rodas, as primeiras revistas foi ele que tocou lá. Então, assim, a Abril tem essa importância, assim, sabe? Talvez profissionalmente tenham sido a primeira empresa, ou a grande empresa do Brasil, que, foi o topo da cadeia do design editorial, cara. Você quer trabalhar onde? É na Abril, né? Como que foi Cara, foi fazer parte ali daquela história? Puta, pra mim foi muito incrível pensando nessa minha história, né? No moleque que amava impresso, amava revista, que o primeiro trabalho comercial foi na Editora Azul, se eu não me engano, da Carícia. Mas pra mim foi incrível, porque era isso, assim, era como um moleque hoje trabalhar no YouTube, no Google. A Abril era esse grau de cool, assim. As agências também, tinha algumas agências, né? O MAP, mas pra galera que era mais editorial mesmo, era isso. Porra, um lugar que em algum momento teve 7 mil funcionários trabalhando em redações, nesse prédio comercial, né? Que abria, que era o NEA. Que, tipo, cara, 23 andares, sabe? Você trabalhou lá na Marginal Tietê ou na... Não, na Pinheiros. Na Pinheiros já. A que é o auge mesmo, né? Isso, porque ainda teve uma época que foi tudo junto. Teve uma época que foi até perto da Vila Olímpia, se não me engano, quando era menor. Depois a Tietê e depois eles separaram. Então ficou uma parte que era só o Parque Gráfico, que aí ficou na Tietê, e depois em Pinheiros ficava o NEA. Que aí foi nesse momento que eu acho que foi o auge mesmo, assim. Que você tinha muitas revistas, muitas redações. E era interessantíssimo, assim, cara. Eu acho que teve várias coisas que para mim foram muito importantes naquele momento. Eu já tinha trabalhado em outros lugares legais, trabalhei no Kiko Farcas, trabalhei com o Elifas Andreato, mas eu vinha desse lance do design, que eu brincava, né? Que era o design feito como deveria ser feito. Sim, sim. Com tempo, você olhava para a parede, imprimia. Prazo, respeito, né? Puta, bem pago, no caso do... Dos dois, fiz super bem pago, sendo assistente, mas muito bem pago, e trabalhava só com clientes dos sonhos, né? Toda essa área cultural, museu, instituição, fazer livros de arte. E aí depois, só que eu sentia dentro de mim que falava assim, legal, Gás, é ótimo fazer essas paradas, mas você é lento, hein? Quando eu vi alguns amigos que já trabalhavam em revista, eu falei, cara, esses caras são muito desapegados, eu sofria. E aí, pra mim, foi muito legal. Eu fui... Uma amiga minha, a Aline Lara, que me indicou. E era isso, né? Esse mundo começando a ser internet, mas ainda muito offline, né? Ela falou, peguei uma revista para fazer um freela, uma revista para 4 rodas, um especial. E Abril tinha muitos especiais, né? E era um especial que era uma 4 rodas com um cara de super interessante. Era um monte de curiosidades, assim. E até foi meio curioso, porque nesse processo eu estava fazendo vestibular para a Unesp, de Artes Plásticas. E era em 2 partes. A primeira prova eu fui mal bem. E a segunda era a prova técnica, que aí eu acho que, assim, certeza que eu ia entrar. Pô, já desenhava, já trabalhava, eu tava com uns 20 e poucos, assim. E aí, tipo, cara, eu peguei esse freela. Como é que vai? Eu vou juntar essas 2 histórias. Eu peguei esse freela. Cara, foi insano, mas foi muito legal, mas foi muito cansativo. Porque a gente fez uma revista, sei lá, de 80 páginas. Malucos, cara. Cara, sei lá, em 2 semanas, em uma equipe muito reduzida. Eu peguei um freela desses uma vez da 4 rodas de coisa especial. Mano, eu virei à noite loucura, lá, cara. Tipo, 2 dias, 72 horas, assim, sem trocar cueca, sabe? Aí eu falei, uou! Só que ao mesmo tempo,
que foi muito sofrimento, pela tecnologia da época, por várias questões, me deu esse despertar de falar, porra, isso é muito legal. O único triste é que eu perdi o meu vestibular, porque eu tava fechando revista. Mas foi muito legal, porque me abriu uma porta, e aí o Bruno D'Angelo, que é meu amigo até hoje, ele era o diretor de arte da Quatro Rodas, e ele falou, pô, gostei de você. Ó, vem cobrir férias aqui na Nitro, que era uma revista de carros tunados. Sim, aí cobri férias na Nitro, aí trabalhei lá, aí a Nitro acabou, aí, ó, tem uma vaguinha na Quatro Rodas, aí depois uma galera da Playboy me chamou, o Saulo Ribas me chamou, eu fui pra Playboy. Aí eu trabalhei na Playboy como designer 1, aí vai crescendo, né? Na Playboy já estava contratado e tal. Mas o que eu achava mais legal é assim, velho, eu tive acesso a Borderô, tive acesso a muitos nomes e a muitos profissionais incríveis que a gente tomava café. Sabe? Tipo, tomando café com o Bruno D'Angelo, com o Alceu, Nunes, com uma galera foda. Não, a Abril ali era um hub de potência criativa, né? De, cara, os melhores fotógrafos. Melhores ilustradores. Melhores ilustradores, os melhores, assim, design... E, assim, isso realmente é triste ver que, infelizmente, a empresa não soube se reinventar, né? E se reestruturar. Mas não é nem que não soube, cara. Os filhos, realmente, eles estavam em outras, assim. Quem herdou já não queria mais brincar disso. Porque, assim, a Abril poderia... Ela ainda existe, né? Tanto que ela morreu, ela não existe dessa forma. Exatamente. Né? Ela se transformou, ficou bem menor, virou uma outra coisa perto desse tamanho. Ainda tem sua relevância, faz revistas que a gente discute. Mas é isso. A questão do papel e da revista mudou muito. A questão do jornalismo mudou muito de como é feita. Mas é isso. A Abril fez muita coisa antes, né? A gente fica brincando. Cara, a Abril teve a Fizz TV, que era um YouTube antes do YouTube. Tipo, a Abril já tinha a Usina do Som, que era um lugar que vendia MP3 antes de, tipo, de lojas que vendiam MP3 e já fazia streaming. Apple, né? Antes da Apple, já fazia streaming. Sabe umas coisas de streaming de áudio? Então, assim, a Abril teve muita coisa na frente, teve muita chance de ter previsto esse futuro. Tinha muita gente inteligente lá dentro. E, ao mesmo tempo, Abril, cara, eu acho que os donos mesmo, eles queriam fazer outras coisas. Quem herdou, queria fazer outra coisa. E o Grupo Abril é gigante, tem a parte de educação, tem agro, tem um caralho. Tinha então, MTV, né, cara? Então, é isso, né? Mas dá saudades porque foi importantíssimo para o mercado criativo, para o mercado editorial. Né? Eu acho que para a formação de design, acho que a gente já deve ter conversado isso, né, em algum momento. Mas agora a gente está conversando com muita gente, então vamos voltar. Vai ter conversa repetida nessa. Eu acho que para a formação do designer, para mim, foi muito determinante, cara. Sim. Porque é isso, velho. Uma coisa é você fazer o seu design ali, aí dá uma discutidinha com o cliente, ou com o seu amigo ali, tenta convencer. Outra coisa é você convencer o jornalista, né? Pois é. Entendeu? Tipo assim, cara, ó, visualmente, essa história que eu tô contando é muito relevante desse jeito. Fazer um infográfico e debater com o jornalista. Você tem que pesquisar mais que o jornalista que apurou para conseguir fazer um infográfico que converse, que discuta, às vezes discordar, às vezes complementar. Era muito bom. E as mudanças de espelho que eventualmente acontecem. Justamente, fazer ao vivo, e os prazos, né, cara? Que isso de fato, assim, eu acho que no meu caso, no jornal, quando eu entrei, eu trabalhei na parte de projetos especiais, infografia, e depois que eu fui pro diário mesmo, legal. né? Então, eu convivia dos dois lados, porque a infografia fazia parte do diário, mas né, era tinha um outro tempo, né? Exatamente. Então, às vezes, você estava uma semana no infográfico, né? Você sabia que ia ter uma matéria especial sobre, ou pré-Copa. Antes da Copa, por exemplo, a gente fazia zilhões E é muito louco, porque a infografia é ilustração também, né? Mas, né, no caso, como tinha uma função de data, né? De dado ali, né? Era infografia, mas, cara, desenhava campinho, desenhava estádio, pegava foto do Mineirão e desenhava ali, vetorizava o Mineirão. Foi essa grande escola de, dividir funções, porque às vezes você começava um negócio e outro cara terminava, não é teu, entendeu? O negócio é nosso. É coletivo sempre. Essa questão da mudança rápida e solução rápida, né? Então, mudou, caiu página, cresceu página na tua matéria, abriu 2 colunas nesse infográfico que você estava fazendo.
e você tinha que ter essa solução em questões de minutos mesmo. É isso. Em questões É de isso. minutos, você tinha que dar uma solução profissional, funcional, bonita, né? Cara, isso foi uma escola incrível e acho que foi esse início de 2000 que a gente tinha esses produtos gráficos impressos, né? As revistas, no caso no jornal, era o Jornal Lance, que era um jornal muito gráfico, né? Sim, sim. Visualmente, tem um peso visual forte, assim, não é um E foi um momento interessante, principalmente para o esporte, né? Quando saiu o Lance, as revistas, todas as revistas de esporte tiveram que modernizar. E aí teve uma época que, a Placar ficou com um design moderníssimo. Acho que foi a Renata que pegou, uma diretora de arte, e fez uma coisa que você fala assim, cara, isso tá muito legal, muito legal. E foi um momento que eu nunca vi o esporte ter um design tão interessante como naquela época. Agora eu já vejo que aparecem coisas muito legais mesmo pro esporte, principalmente acho que pro foi futebol. uma quebra, né? Foi assim, tipo, aquela coisa careta, né? Quebrou a coisa da careta do jornal e da publicação desses temas. Acho que o Lance vem com uma proposta muito nova, que na verdade tem uma inspiração no Olé, se eu não me engano. Sim, né? sim. Que já era mais informal, uma linguagem mais fácil, um jornal todo colorido, né? Isso. Que ficava bem entre a revista e o... Era quase uma revista diária ali, né? Isso, eu tinha essa sensação também. Não era tão rígido quanto um jornal, assim. Mas você falou do Elifas. Você teve artistas que fizeram, assim, te influenciaram ali no início? Como que foi isso para você? Como foi trabalhar com o Elifas? Porque o Elifas, assim, eu acho que ele transcende, né? Um super artista, na verdade. E assim, o Elifas é um artista, né? Foi um artista gráfico, né? Acima de tudo, né? Um artista gráfico muito importante. Cara, eu admirava muito, tanto que os designers que eu trabalhei tinham muito esse perfil, né? Eu admirava muito o designer que desenhava, né? Tipo, pra mim era muito interessante. Óbvio, né? Tem vários designers que não desenham e tá tudo certo e... Enfim, consigo também respeitar e entender isso também. Mas eu gostava muito desse design, que era que a gente falava, né? O artista gráfico, né? O cara que tem uma linguagem própria. Se ele botar o traço dele ali, putz, falar, só esse cara poderia fazer isso. E foi interessante, cara. Só que eu peguei um momento do Elifas, que era um momento que o estúdio estava crescendo. Então, putz, ele ficava no outro andar. Então, a gente trocou muita ideia, né? E nos momentos que a gente esteve junto, mas não trabalhei tanto tempo também. Então, minha interação com ele foi um pouco limitada, assim, não foi tanto do dia a dia, diferente do que eu tive com o Kiko Farkas. Mas com o Elifa também foi muito interessante, assim, cara, hoje em dia eu vejo até mais do que o design gráfico em si, uma coisa que foi muito bom eu ter trabalhado com o Elifas e ter contato com o material que ele produziu. O Elifas, para quem não sabe, produziu a capa de quase todo mundo dos anos 80, 70, da música brasileira. Da MPB, acho que... Cara, da MPB, do samba, da música brasileira. E, assim, a paixão desse cara por cultura brasileira, tanto que ele tinha, né, o almanaque, que era distribuído nos voos da TAM, se não me engano, numa dessas companhias, Almanaque Brasil, que falava só sobre cultura brasileira, assim... Cara, pra mim foi muito importante, sabe? Porque era uma época que, assim, por mais que paga pau pra gringo, não era isso. Mas a gente era muito bombardeado de coisas de fora que eram muito diferentes da indústria nacional. Então, em algum momento, nos 2000, a gente tinha um encantamento maior por coisas gringas. Verdade. E aí, assim, cara, ver a paixão que o Elifas tinha, como ele tratava a cultura brasileira, o respeito, e hoje em dia eu vejo algumas escolhas dele, tipográficas ou de desenho, que na minha cabeça eu falava, meio breguinha. Hoje em dia eu falo, puta que pariu, é muito Brasil, isso é maravilhoso. Então, assim, eu não tinha. Na época eu estava tão ligado a tendências, as coisas que estão lá fora, e eu não conseguia enxergar esse DNA brasileiro que ele tinha, que ele valorizava tanto, e que hoje em dia, e mesmo lá fora os gringos piravam mais nele do que na gente, porque eles viam uma parada que eles não... Cara, eu não sei usar o aerógrafo desse jeito que esse cara usa. Eu não sei usar essas técnicas assim. O jeito BR de fazer, né? Cara, o bicho era muito gênio. E aí era... Tanto que eu acho que as minhas conversas com o Elifas foram muito mais sobre música, sobre cultura, do que sobre design. Porque realmente ele trazia... E ao mesmo tempo, sim, design é tudo isso. Sim, verdade. Só que era muito interessante quando ele contava os métodos dele fazer capa. Ele vivia com os músicos um tempo, absorvendo, ia no show do Paulinho, aí dava um rolê com o Paulinho, né? Paulinho da viola, entendia, aí... Tarará. O processo dele era muito legal. E era esse mundo que as pessoas tinham tempo, né? Pra criar as coisas.
Então, putz, pra mim era um sonho, assim, Você viver falou isso. disso, né, dessa influência, e é fato, assim, a gente, talvez a nossa geração hoje democratizou bastante, mas, cara, eu lembro que a gente, cara, comprar revista gringa, tentar o início da internet, então pesquisar, então eu acho que a formação do design brasileiro, assim, design gráfico brasileiro, foi muito importada, né? Você enxerga, assim, tipo, a gente está num processo de decolonização, vamos dizer assim, você acha que como você falou, né? Então, hoje a gente consegue perceber que o Eliphas, cara, é muito mais BR do que parecia ser. Como que você está vendo isso hoje? Assim, a gente está menos vira-lata, será? Assim, menos copião apesar do Pinterest, sabe assim? Eu acho assim, se você quiser ter uma formação que não seja vira-lata, você pode. Sim, Eu acho que isso já é isso é muito fato. difícil determinar, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho muito legal ver uma molecada, principalmente uma molecada periférica, produzindo muito, você ir numa exposição do Maxwell, Alexandre, na Paulista, você fala assim, caralho, olha que foda isso. E, ao mesmo tempo, eu fui na mesma exposição em Nova York, não exatamente a mesma, mas com alguns trabalhos que dialogavam, né? Vi uma exposição do Maxwell no The Shed, que é o espaço mais modernoso de Nova York, com exposição, e vi a mesma exposição, meu, de um cara da favela do Rio, tipo, na Aham. Avenida Paulista, e falar, porra, que foda, moleque preto que nem eu, bababá, bababá. Eu acho incrível, acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu entendo que se um moleque hoje, do quartinho dele, da favela da Maré, quiser ver design polonês, ele tem acesso. Sim. E ele pode pirar e entrar no minimalismo, no design da Noruega e blá blá blá, e também ser o cara mais fudido nisso. Então, eu acho muito legal a possibilidade. Só que eu acho que essa decolonização, ela não vem só no olhar, ela vem em política, ela vem na música, ela vem em várias coisas. Por isso que eu acho meio difícil também, porque eu acho que são os processos que todo mundo passa. E tem gente que não vai passar por esse caminho. E tá tudo bem também. Aham. Não acho que ninguém é melhor que o outro por causa disso. Mas eu acho muito legal ter tanto acesso à cultura brasileira hoje em dia, tão fácil, tão na Verdade. mão. Ao mesmo tempo tem universos que a gente precisa explorar e que eu mesmo sinto que eu ainda preciso explorar muito, principalmente agora, né? Vendo o design indígena aparecendo mais. Pois é. Então você fala, cara, velho, foi negado pra gente todo esse conhecimento tanto tempo. E ao mesmo tempo eu via muita coisa indígena mexicana, indígena latina em geral, aqui do lado, do Não, Paraguai. latino-americano, né, cara? A gente... E a gente falava, cara, por que do Brasil não é acessível? Óbvio, eu tô falando desse recorte, meu, um moleque preto em São Paulo. Obviamente que meus amigos que estão em estados que têm a presença indígena mais forte, tipo, meu, é isso. Essa discussão no norte do país que eu tô falando, o cara tá rindo de mim. Alguém de Belém, certamente nesse momento, tá rindo da minha cara e fala, aqui tem, na faculdade tem, a gente já viu, a gente pesquisa. Não, minha avó né? Sim, É outra coisa, sim. mas assim, sabe, eu tive que ir pra Belém pra ver pintura pataxó e, que demais. Sei lá, sabe? Tipo, esse tipo de coisa que você fala, cara, que maluquice, sabe? Por que pra gente ficou tão distante? Então, acho que a internet possibilitou. Agora, essa luz, essa coisa, esse tino que você vai ter de falar, porra, calma aí. O mais legal é eu misturar o que eu tenho com essa coisa que os gringos têm. Tipo, o mais legal, a gente criou o funk carioca quando a gente interpretou do jeito que a gente quis e pôde o Miami Bass. Porra, a gente fez a bossa nova quando, tipo, meu, a gente entendeu que o nosso samba, pô, com um pouquinho de jazz, sabe? Tipo, quando você para pra pensar nas misturas brasileiras que deram muito certas, ela teve um pouco de, eu não chamo de apropriação nesses casos, acho que de assimilação, né? Porque era a gente que sofria esse banho de coisas e assimilava, né? Diferente dos gringos roubando coisa nossa. Exatamente. Eu acho Então, que nesse processo até da educação, né? Então, cara, estudar design no Brasil no passado era isso também, né? Tipo, os livros, as referências, os entender autores... Bauhaus. Exatamente. Então, europeu, americano, assim, sabe? Assim, então, que é um pouco, no caso da democratização e do foco, de dar palco, né, cara, para questões criativas e de design ou arte ou esse monte de coisa originalmente nossa e que simplesmente não estava na grade, né? Não estava na lista dos livros que você tinha que comprar para ler, né? Então, uma pessoa um pouquinho menos, né? Assim, se você estava desatento, você não viu.
Você, o negócio estava aqui do teu lado e você realmente não viu. E Né? eu acho, cara, que tinha uma questão de identidade também, que aí, quando eu fico pensando nas minhas referências, pra mim foi muito legal, na adolescência mesmo, ter tido essa coisa de qualquer preto miscigenado no Brasil, de você se entender, né? Você Você falar, pô, descobre, né? a polícia descobre pra você que Exatamente. você é preto. Quando a polícia descobriu pra mim que eu era preto, é muito maluco, assim, quando você entende que... Ah, legal. Então agora eu tô tendo esse olhar e, tipo, tá, mas o que os pretos estão fazendo nessa Sim. área? E pra mim foi maravilhoso ter contato com várias coisas que tinham a ver com cultura preta. E aí é meio triste, porque a gente, por esse processo, né? Primeiro você vai pra cultura preta americana. E aí Exatamente. que na sua cabeça é mais próximo de uma coisa brasileira sua. Porque, enfim, você tem, né? Eu tive contato. Porque não tava na mídia também, não tava na... Né? O que Não, tava na mídia... e era feio, né? Tipo assim, hoje em dia eu olho um ponto de Umbanda e falo, mano, esse bagulho como design é muito incrível, né? Puta que pariu, que coisa incrível, cara, esses traços e tal. Naquela época eu olhava um ponto de Umbanda e falava, não fazer isso daqui. E era uma puta ignorância, né? Por mais que tivesse uma parte da família que fosse ligada a religiões de matrizes africanas, tipo, era uma coisa meio que as pessoas Aí não, escondiam, né? exatamente, Sabe? Tipo, se você fizesse isso num trabalho, o que tá fazendo, é satanismo. Mas maluquice que a gente sabe que existe muito e que são camadas de racismo, né? Sim. São racismo de outra forma. E faz parte desse processo da gente tirar o colonizador aqui do nosso rolê, né? Sim, só que ao mesmo tempo eu fico pirando muito nisso, né? Que pelo fato de eu ter identidade, eu até trouxe alguns livros, até vou já pegar um que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu até brinco um pouco, que assim, a minha faculdade de design foi as capas da Blue Note, Sei. né? Então, assim, mais que a de moto agora, essa semana, falar uma grande besteira sobre hip Pois hop. Mas falando... pediu desculpa já também. Foda-se. Eu não aceitei. Por mais que ele falou isso tal, e não sei o quê, e tem uma visão muito elitista do jazz, que é uma puta besteira. Porque o Exatamente. jazz era música de maloqueiro, doido, É. drogado, maluquíssimos, incríveis e geniais. Eu me irrita um pouco isso, mas enfim. Eu pirava muito nesse livro da Blue Note, depois a gente mostra para vocês com detalhes, mas para mim tava tudo aqui que eu precisava aprender de fonte, misturar design com ilustração de um jeito elegantíssimo, ritmo e assim, ver cara de gente preta. Ver Exatamente. gente preta sendo bem fotografada. Então você fala, cara, olha que louco, né? Vem de uma carência, na verdade, né? Então, assim, tinha um lado que era muito claro para mim, que era essa questão muito objetiva, assim, velho, melhor equilíbrio de fonte, fontes bem feitas, cores, design bem aplicado, capas de jazz da Blue Note, foda-se, vocês podem falar o que vocês quiserem. Tem pôster japonês, depois eu fui caindo no design japonês também, aí você... Aí depois você vai pra Cuba, os pôsteres cubanos, aí depois eu fui expandindo, mas a primeira vez que eu vi, eu acho que foi muito mais uma busca de identidade minha do que necessariamente de design. E aí me deu esse lugar do conforto, é isso, e disso daqui já estava misturado, né, toda a questão do hip hop comigo, então... É muito engraçado, assim, porque depois você para pra pensar e fala assim, será que o moleque branco iria pra isso? Não, ele iria pros livros da Bauhaus, ele ia estudar pôster suíço, ele não ia cair nisso. Eu acho que tem uma Tão questão rápido, também né? de não ter a necessidade, né? Dá uma arrumadinha aqui no seu Opa. microfone virou aí. Tem uma questão da necessidade. É isso, né? Eu acho que num processo assim, cara, todo preto em algum momento descobre que é porque alguém vai dizer pra você. Você tem uma vida na sua família, de boa ali e tal. Não sei, eu acredito assim, eu tô falando aqui de um lugar, de um cara por também isso que eu classe falei. média baixa. Em preto miscigenado também, Exatamente, né? Porque tem é. muita família que tem essa sorte aí de ter gente muito militante. Exatamente. Ou já tem uma prática que é muito preta mesmo, que vem, é tudo filho de terreiro mesmo, aí já é uma outra história, né? Exatamente, né? Sim. Uma galera, eu tô falando aqui os sudestinos, né? Uma Sim. realidade do sudestino e que cresce na perifa e tem aquele lugarzinho. Tem uma hora que quando você cai na vida, você entende porque tua mãe era durona com você, porque você tem que saber se proteger, né? Saber, e se você percebe que com você é diferente, as coisas acontecem diferente. Então, para uma pessoa que não encara isso, talvez não tenha essa questão de identidade como teve pra gente. E esse caminho que a gente tomou aqui me fez lembrar de uma discussão que a gente teve um dia que eu queria trazer aqui também, né? Os nossos cafés em público aqui, que foi até que ponto que hoje, assim, a gente está vendo, né? Nos últimos anos, aí, nos últimos, eu diria, uns 3 anos, 4 anos aí, um enfoque, né, nas questões afro, assim, principalmente nos aparelhos de cultura, né? Exposições, livros,
na literatura, enfim, peças, né? Com os temas afros. E a gente estava conversando um tempo atrás sobre isso, até que ponto, assim, pô, que bom, estão chamando os designers pretos para fazer a identidade, as comunicações desses temas, né? Da mesma forma que, pô, temas do feminino também, pô, são designers, são as mulheres que estão entregando na cadeia do processo, no processo de criação, desenvolvimento. Cara, isso não existia no Brasil, mesmo quando você fazia uma exposição sobre alguma questão relacionada ao samba, ou coisa mais preta que você possa escolher. Cara, tava um nome do design gabaritado, super competente, mas que é um cara branco, um cara formado na FAAP, um cara da elite cultural paulistana, aí, né? Ou do Rio. E, assim, apesar de hoje esse lugar de fala tá concreto, vamos dizer assim, e até de forma quase toda consolidada, até que ponto isso não coloca também os designers pretos numa caixinha? Então, assim, até que ponto que assim, o designer preto só vai ser chamado, ou a mulher só vai ser chamada para tratar dos temas femininos, ou os pretos do... Você vê isso? Como que... Não, certamente eu vejo. Eu até brinco que, assim, eu prefiro ter esse problema, viu, Dani? Eu prefiro ter o problema de ser uma questão individual, eu sair da caixinha, mas ter uma caixinha garantida, do que o que a gente enfrentava antes, de não ter caixinha nenhuma. Fato. Sabe? Então, assim, eu acho que é um problema bom. É um problema bom que, tipo, uma designer, né, uma mulher que faz design tem em algum momento falar, pô, então, gente, eu tenho habilidade para fazer a exposição de outra coisa que não seja só pintoras femininas, larará, ou ligadas ao feminismo. E acho que é a mesma coisa para a gente. Assim, é um problema bom eu ter que explicar para as editoras que eu quero fazer capas que não sejam só de questões ligadas à negritude. Mas, para mim, é muito importante que elas olhem para mim e falam, pô, tem um designer que ele gosta muito desses temas, ele é preto e ele faz as coisas muito bem quando são relacionadas a esse tema. Eu acho importantíssimo, porque é o que eu digo, assim, antes... Era isso, a normalidade era essa, com os designers e artistas brancos. Então, quando você pensava numa pintura sobre a Bahia, você ia pensar no Caribé. Você sabe? Tipo assim, e tudo bem, porque ele era um especialista naquilo. O trabalho do cara é incrível. Obviamente que eu já me inspirei no trabalho dele, né? Mas era meio maluco, assim, porque, tipo assim, essas pessoas, elas conseguiram ficar muito boas no que elas fazem. Eu acho que elas tinham uma honestidade no que elas faziam. E elas tiveram esse tempo para desenvolver. E a gente... agora está tendo esse tempo para desenvolver as nossas habilidades dentro da nossa cultura. E antes eram pessoas brancas mesmo. Eram as que tinham. E eu acho que, assim, não é um olhar, né? Eu acho que a gente não pode ser anacrônico. Eu não posso olhar para essas pessoas e falar, você roubava nosso trabalho. Não, velho. Aquela sociedade da época eram os melhores profissionais para isso. Tá tudo certo. Mas olhando hoje em dia, eu falo, cara, a gente tem um problema novo que eu acho que é individual, mas eu fico muito feliz que, tipo, agora pega mal. Pega mal. Entendeu? Pega mal você não chamar, né? E é a mesma coisa das exposições indígenas. Pega mal, assim. Mesmo que você fale, eu só conheço 2 designers indígenas. Se vira. Agora você tem um problema, você vai ter que achar outro. É a formação. Então monta uma equipe mista, mas deixa essa pessoa em cima. Sei lá, se vira, amigo. Dá seus pulos. Mas, assim, agora é um outro tipo de problema. Então eu prefiro viver nesse mundo novo, que é uma treta minha, assim. Tipo, então você não quer mais fazer isso? Então, assim, você se vira. Você acha um cliente novo, você explica para as pessoas, você muda o recorte do seu portfólio. Eu realmente, assim, eu tô muito confortável lidando nesse mundo novo. Eu tô achando bem melhor. Bem mais fácil lidar com esse mundo, até acreditar que chegue nesse momento, em algum dia. Eu acho que é muito utópico, tá? Sem acabar o capitalismo, eu não acredito que acabe o racismo. Mas, enfim, se chegarmos nesse mundo utópico aí, que as pessoas vão, que realmente a gente só olhe para o portfólio e todo mundo tem uma compreensão sobre raça, sobre gênero, blá, 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 ótimo. Enquanto não chega, eu vou saber administrar muito bem esse novo problema, que é isso mesmo, é mostrar que, assim, cara, eu, como qualquer designer, a gente consegue resolver qualquer tema, não só relacionados à nossa vivência. Obviamente, quando a gente trata da vivência da pessoa, pode ter um plus a mais ali, né? Então, isso eu não tenho dúvida. Mas, né, e
não acho que a pessoa não seja capaz de fazer. Sim. Só que hoje em dia, graças a Deus, principalmente centros culturais, Sim. né, estão conseguindo entender essa questão que pra gente era tão básica, né? Nesse sentido, é importante até... Eu tive uma experiência pessoal de ver isso, assim, de estar num projeto e perceber, assim, da minha família, de pessoas da minha família terem acesso a informações como você falou, né? Nem todo mundo, apesar de ter vivido a vida toda preto e com as mazelas e com, né, os benefícios, inclusive, porque, né, não vou dizer... A cultura preta é muito rica, né? A cultura de quebrada é muito rica. Exatamente. Né? Tem muitas soluções que a gente vê que são conhecimento... Soft skills. Exatamente, soft skills. Vou usar um termo gringo bem bobo, assim, né? Tem muitas habilidades que a gente sabe que é de periferia mesmo. Assim. E que quando um aparelho de cultura democratiza esse conteúdo, você pode ir de graça no museu e ver ali... Tem um impacto de identidade incrível para os jovens. A minha filha de 5 anos já tem uma noção racial e clara, muito mais clara do que eu, quando eu era criança. E tem uma questão até de reparação, eu diria, para os mais velhos também, né? Eu lembro da minha mãe comentando, assim. Então, isso eu concordo com você. Uma preocupação que eu tenho, às vezes, até que ponto outras portas são fechadas. Então, um jeito de, estamos contemplando os caras, só que vamos contemplar os caras nisso aqui, entendeu? E aí eu acho que é um pouco do processo individual de cada design, como você falou. Eu acho que tem a ver... De romper isso, né? Coletivamente, a gente até discutiu isso também, e eu acho que vale a pena discutir. Eu gosto muito dessa abordagem, é uma abordagem que eu uso muito, assim, eu odeio quando eu falo, o design é negro. Eu falo, não, amigão. O design não é... Tudo esse outro design, você está falando que não é nosso? Quando você falou design negro, você fechou, né? Então, assim, vamos ver. Não, pode ter uma estética negra dentro do design. Sim. E aí a gente discute os designers negros que eles fizeram, a estética das capas de rap dos anos 90, a estética do samba. A gente pode discutir isso. Mas me incomoda muito quando eu vejo uma coisa desse tipo, porque eu falo assim, cara, calma aí, é um campo de disputa. Tem muita colaboração negra no design em grandes peças de design, que a gente não discute. Aí parece que o design é uma coisa europeia só, ou uma coisa branca. E não. É um campo de disputa. Eu estou disputando isso daí. Então, assim, se você quiser me falar e a gente quiser discutir sobre, todas essas vertentes, sobre a estética negra dentro do design, como esse campo aberto... Massa. Mas não me bota no design preto, porque aí realmente você tá me engaiolando. E pra mim o problema não é você botar eu dentro numa caixinha. É você falar que essa outra parte toda gigante não é minha. Que eu não colaborei. É isso que eu acho mais difícil, assim, de entender, né? Mas é uma discussão bem filosófica. Já que a gente está nisso, para poder inspirar aí um jovem padawan, né? Um pequeno Jedizinho aí. Você teria indicação, sei lá, de 3 nomes legais para um cara estar seguindo, designers pretos, que talvez, assim, 3 designers legais pretos para dar um Google ou para seguir na rede social, que te venham aí à cabeça? Cara, eu nem sei se eu tenho 3 exatamente agora, mas tem um na minha cabeça que é muito importante. É uma pena que tem um livro só, que é do Sesc, que eu acho que junta tudo isso. Eu tive a chance de fazer a exposição dele. Eu mesmo não sabia tanto dessa parte designer dele, eu entendia mais uma parte cenógrafo dele. Ele parece muito com... Hoje em dia eu fico vendo e falo, gente, realmente o trabalho dele tem tudo a ver com as coisas que eu fazia e, enfim... É meio foda hoje em dia pensar. Eu vou indicar alguns designers antigos, porque eu acho que é importante a gente ver isso. Não só designers, mas artistas. Abdias Nascimento é o primeiro nome. Acho que todo mundo tem que procurar, porque é uma mente preta incrível e que eu acho que não só como artista gráfico, mas como pensador, como professor, como teatrólogo, como ator, enfim, tudo. Procura Abdias Nascimento. Esse cara que eu estou falando agora, que eu estou falando graficamente, é o Tomás Santa Rosa. Ele é um puta artista gráfico, fez muita capa. Esse cara morreu muito jovem. E assim, você vai ver a produção dele, é insana.
é insano. A quantidade de capas que ele fez, a quantidade de capa de disco, ilustração, cenografia, tipo... É isso, só tem um livro da editora do Sesc e é tipo um material muito precioso, assim, acho que todo mundo tinha que saber. E eu vou até fazer uma quebra, tá? Não vou indicar uma designer negra, mas eu vou indicar a Bia Pfeiffer, que é uma designer brasileira que fez muita revista, ela é branca, enfim, mas é uma brasileira que fez muita revista, teve um design, que a gente falou tanto de revista, né? Eu falei, pô... E teve um design muito relevante e também é isso, né? Se a gente for discutir mulheres no design, também é isso. É uma dificuldade que eu tenho na minha cabeça, assim, eu só conheço preta gringa, sabe? Tipo, designer preta dessa mesma época. Certamente teve alguma brasileira, mas certamente não é um nome que foi da minha formação. Então, a Bia foi. Então, a gente tem esses gaps ainda, né? E que eu acho que é a coisa mais legal pensar na geração futura do design. Cara, não terão esses gaps. Sim, a coisa que eu mais recebo no Instagram hoje em dia é isso. 5 designers femininas que você tem que conhecer. Larará. Sabe, tipo, agora é mais fácil na formação dessa galera ver muita coisa nova que pra gente era quase curiosidade, era uma coisa meio de almanaque, assim, né? Não, é algo que você encontrava porque garimpou, né? É isso, assim, você tava ali e se deparou com... Não vem, agora é isso. Você tá no TikTok e vem pra vocês e fala, olha, foda, hein? Deixa eu ver isso direito. Aí você vai pra um outro lugar, né? Mas eram umas coisas que a gente tinha que realmente garimpar muito, né? Sim. Voltando um pouquinho a falar de trabalho, então, assim, você falou da tua relação com a ilustração. Tem uma técnica que você prefere? Você ilustra ainda nas capas... Ainda tem desenho teu, você está entregando ainda desenho para clientes, né? Até hoje, desde a primeira revistinha lá da... Cara, como é o nome da revista? Entra Carícia. Carícia. Desde a Carícia, o desenho está super presente no seu processo criativo e na entrega final do trabalho, É né? engraçado, cara, porque eu sempre desenho, mas às vezes eu nem mando pro cliente o desenho. Às vezes ele é mais o meu processo. Porque, assim, às vezes não tem nada a ver com a pauta que o cliente falou, sabe? Mas para mim é bom desenhar. Então, às vezes eu tô no iPad, já, tipo assim, em teoria eu já nem tô trabalhando, tô vendo o Masterchef e tô desenhando lá, ouvindo o Masterchef e pirando e falando, pá, mas como ficaria se eu fizesse isso daqui no desenho? Cara, não tem nada a ver, essa capa não precisa ter um desenho. Eu já tenho um ilustrador definido, já vi um artista plástico ou uma foto que resolveria, ou é alt type, ou é só a fonte mesmo, mas eu tô pirando e como eu desenharia isso? Então, para mim, minha cabeça pensa em desenho, pensa na forma de desenho, de imagem, e muitas vezes ela é desenhada. Às vezes é meio frustrante porque ela é desenhada numa técnica, num traço que eu não sou bom, mas fala, puta, mas isso ficaria foda desse jeito. Então também tem isso. Mas eu entrego, cara, ainda tem muita coisa que vai com ilustração minha, mas eu sinto que, pelo menos de uns tempos para cá, eu sinto que pela velocidade das coisas e pela estética mesmo, eu acho que o desenho está perdendo um pouco a força no design em si, principalmente design editorial. Eu não sei, tô pirando aqui. Mas eu sinto que, por outro lado, quando você vê no design autoral, está ganhando muita força. O que eu estou querendo dizer é, cada vez mais tem designers que vendem seu trabalho independente, tem a sua pagininha e cria suas paradas. Então, quando você vai ver o trabalho do designer que você acha que é ilustrador, mas você vai ver a pessoa ganhar dinheiro fazendo design. E quase não tem nada autoral. Só que aí essa pessoa tem uma série de pano de prato, de canequinha, de produto customizado que você fala assim, ó... Ali ela está conseguindo botar o desenho aliado ao design, é uma coisa na mão, é uma coisa mais autoral. Então eu estou sentindo uma certa fissura, sabe? Entre o design comercial, ele tem menos ilustração no Brasil e nesse momento. É um recorte muito específico. Eu acho que na gringa não. Eu vejo muito designer que para mim cai nesse lugar do artista gráfico. Que você fala, cara, o cara tem uma assinatura, qual é a ilustração dele? Tipo, a pessoa chama já esperando que ele vai desenhar. São poucos trabalhos que me chamam esperando que eu faça o meu traço. Ainda tem capas que me pedem isso, mas eu sinto que é mais tipo, resolve o problema aí. Muitas vezes, no meio editorial, no meio de capa, para mim é muito fácil desenhar, porque às vezes o borderô, para eu contratar um ilustrador, é muito pequeno e não dá para... O jeito que é feito, principalmente capa de livro, o jeito que é feito, não dá para eu chegar e falar, pô, Dani, faz os desenhos aí, eu vou levar para aprovar, e se não aprovar, eu te pago. Não.
Tipo, se eu te pedir uma coisa do zero, ou eu te pago do meu bolso, ou vai ser no risco. Então, muitas vezes o que eu faço é pegar um trabalho de algum ilustrador que eu já vi pronto e falar, você quer licenciar para fazer uma capa? Então, isso rola, né? Então, é diferente de Mas revista, você tem uma que eu técnica tinha, né? sua preferida, assim, que você... Cara, não necessariamente, porque é isso, depende do trabalho. Eu acho que isso foi bom de ter feito Rocha, né, aquele técnico, e isso foi ruim de ter feito Rocha. Eu sinto que eu não tenho uma técnica, tipo, preferida que eu só saiba trabalhar nela. Mas é isso. Tem épocas. Tipo, agora eu tô pirando muito. Eu tô voltando com uma coisa meio de carimbo, assim. Porque às vezes é digital, às vezes não, né? Então, às vezes eu posso fazer um brush no Photoshop e usar uma lógica quase de colagem de carimbo. Eu gosto muito de brincar com isso. E aí, depois que eu tenho alguma base, eu vou pintando por cima, misturando. Mas ainda, e nesse momento específico, eu estou muito apaixonado por aquarela. Eu voltei minha paixão por aquarela. Eu sou aquarelista péssimo, sou mesmo, não sou bom. Mas, não, de verdade. Quando eu vejo gente que pinta aquarela de verdade, eu falo, meu Deus, isso é incrível. Mas eu não. Mas eu adoro o erro da aquarela, sabe? Eu adoro a textura, eu adoro passar 10 vezes em cima. Eu adoro usar aquarela igual o guache, que é um jeito erradíssimo. Mas eu acho que fica ótimo. Porque eu quero chegar onde eu quero chegar, dentro das minhas limitações. Então, eu acabei de fazer a ilustração, essa só foi a ilustração, né? Tinha um projeto gráfico de um livro do Peu Araújo, chama Parque Modelo. Saiu pela Jabuticaba. E aí esse, por exemplo, foi isso. Tipo, fiz 2 aquarelas que eu tinha feito nesses momentos. Pô, mas o que é esse livro, né? Pô, fiz uma aquarelinha ali sem pretensão, até no caderno meio errado, no caderno de esboço, que nem era papel de aquarela. Mas eu falei, pô, isso aqui ficou legal. E isso aqui, pô, porque eu queria desenhar um motoboy, bababá, bababá. E saiu do jeito que eu mais amava fazer, sabe? Que é esse jeito muito leve, despretensioso, experimental. E, pô, tô me pagando, massa. Tipo, então às vezes é incrível quando dá tudo certo, sabe? Eu não precisei pensar. Porque muitas vezes, quando é comercial, eu penso em técnicas que eu consigo aplicar comercialmente. Então é muito normal que eu vá para iPad e, tipo, porque lá eu consigo mudar a cor se o cliente pedir, consigo alterar uma coisa, não, esse objeto não tem nada a ver. E aí, como esse trabalho era um trabalho que era comercial, mas ao mesmo tempo um livro de um amigo, tal, eu podia ser muito autoral. Tinha uma liberdade legal, autoral. E assim, eu nem precisava fazer o projeto gráfico, era só ilustração mesmo. Então, tipo, putz, eu acho que eu trabalhei de um jeito bem mais experimental, do jeito que eu gosto de trabalhar as minhas coisas. Legal. Você sabe que o nosso best-seller é livro de cor, né? É algo que na editora tem uma força. Você tem um jeito teu de trabalhar com as cores, como que é esse processo? Eu confesso que, para mim, é o momento mais dolorido do desenvolvimento. É difícil pra caramba. É a parte das cores. Como que é para você, assim? Eu fico brincando que assim, eu não sei, eu não tenho uma exata... Quer dizer, eu tenho vários técnicos, mas... Eu sei de uma coisa, vai ter laranja, porque eu não sei porquê, mas assim, eu fico olhando todas as capas que eu fiz, meus projetos muito tem laranja. Falo, caralho, eu amo laranja, né? Laranja e verde são cores que eu uso muito, assim. É meio engraçado, assim, marrom, uso muito marrom. Então eu sei que tem algumas coisas que na nossa cabeça já são meio umas paletas que você já sabe que funciona. Então é isso, marrom com azul claro, porra, vai dar certo. Marrom mais escuro com azul claro, vai dar certo. Bom, você pode trocar esse azul por um verde claro, porra, vai dar certo. Né? O laranja com marrom, vai dar certo. Então a gente tem algumas paletas que já são meio normais. Mas umas técnicas que eu gosto de brincar e faço muitas vezes tal. Primeiro que eu gosto de ficar fazendo paleta aleatória, eu amo. Tá. Então... Tipo, tempo livre... É isso, de bobeira, assim. Aí tem, né, os aplicativos, apesar de eu estar de mal da Adobe ultimamente, porque a Adobe tá fazendo coisa feia, ela sabe o que ela tá fazendo. Adobe, você sabe o que você tá fazendo. Ela tem um aplicativo no celular, o Caption, que é interessante, assim. Ele facilita um processo que eu sempre fiz a vida inteira, que é um pouco tirar foto de coisas na vida e fazer a paletinha de coisas que você tirou foto. Antes eu usava alguns sites, tinha o Colors, tem uma infinidade de sites que faz isso. Mas o Caption, ele é bem fácil, né? De você tirar uma foto de uma coisa na rua e tirar a paleta dali. Então, isso é uma técnica velha que todo mundo fez. Tinha uma época que eu fazia mais e que era interessante também. Eu fazia umas janelinhas em algum... Tipo, pegava um papel, fazia uma janelinha pequenininha e via o trabalho de alguns artistas que eu gostava e ficava andando com aquilo.
meio aleatória, assim, e gostava de fazer. Isso parece herança da época de gráfica, né? Total, Que super, ver se o super. Pantone tá... Isso, super, super herança de época de gráfica mesmo, assim. Então, assim, tem épocas que muda. Tem épocas que eu gosto também de pegar uns papéis coloridos que eu tenho em casa, recorto os papéis, jogo na mesa, e aí você vai sobrepondo como colagem, você vai vendo um lance de cor. Então, depende. Mas assim, confesso que hoje em dia, até do lance digital, a maioria das coisas eu já... Isso quando não vem no briefing, sabe? Quando eu já não discuto no briefing, sabe? Tipo assim, Sim. pô, mas e de cor? Você acha... Assim, uma resposta, velho. Se a pessoa fala que eu posso usar como Pantone, ela já direciona meu olhar para um lado. Aí, sabe? Tipo assim, é engraçado. Minha cabeça já começa a pensar nos dourados, num prata. Então, é um caminho difícil. Mas se eu fosse dar um tutorial, um conselho que as pessoas pudessem aplicar, eu acho que, as melhores paletas estão na vida mesmo. Assim, se a pessoa abrir o aplicativo dela de foto e olhar as fotos dela, e pode ser fotos aleatórias, ela vai achar paletas boas ali, que a vida meio deu, assim, entregou. Tem uma capa que você... Para você, assim, a tua preferida? Das 1 milhão de capas que você já entregou para as editoras brasileiras. E gringas também, né, cara? Você também faz umas coisas para fora, né? Sim. Cara, é difícil, hein? Isso é tipo escolher filho mesmo. Cara, eu não sei se tem exatamente uma preferida. Tem algumas que são muito marcantes para mim, por vários motivos. Mas eu gosto muito de uma capa que eu fiz para o Muriatã, que é um livro da Todavia, do Muriatã, que chama Razão Africana. Eu gosto muito dessa capa, primeiro porque dentro dessa lógica aí, né? Pô, vamos chamar um designer preto para fazer um livro preto, tá tudo certo, o livro é maravilhoso. Mas foi legal que eu tive uma liberdade muito para quebrar um pouco esse imaginário do que é essa estética preta. Sim. Então, assim, não tem cores da África. Sim. Esses Não, signos, né, cara? Que, no fim das contas, tem um pouco disso, assim. Não é uma crítica aos contratadores, mas eu já senti um pouco disso, assim, de que tem em alguns projetos que as pessoas esperem que você traga uma... Já tem ali tem um os imaginário. signos, né? Isso. Do manuscrito, né? De uma rusticidade, né? Isso. Que... E que hoje em dia eu sou muito em paz com isso, assim, tipo assim, às vezes não é pra você fugir mesmo, às vezes Sim. é pra você brincar com esses símbolos, porque esses símbolos, essa estética, ela atrai o público que você quer que atraia. Então, às vezes eu acho que depende de onde você quer usar. Mas nesse livro em específico, e nesse momento da vida, eu tava muito querendo romper isso. Eu já tava, tipo, com 4 trabalhos muito parecidos entre si. E falei, gente, mas parece que eu tô fazendo o mesmo livro, assim, né? E aí foi muito legal que eu tive uma puta liberdade, né? Tipo, do pessoal da Todavia. E aí essa capa eu gosto, porque ela é uma capa que fala sobre a questão africana. Tem um trabalho, então, quando você reparar, ela tem... Eu fui distorcendo e brincando com alguns artefatos, né, de origem africana, tal, com peças, tipo, feitas à mão, tal. Ela vira quase uma textura, mas eu acho que o deslocamento, o jeito que eu brinquei com as fontes e tal, é isso. Ela não remete diretamente a uma questão de África, mas, ao mesmo tempo, para mim, ela é uma das capas mais africanas que eu conheço. Que legal. Sabe, tipo... E isso é muito legal, quando você realmente consegue botar um outro paradigma nessa questão. E aí, eu acho que eu até te mostrei, né? Eu vi uma capa que foi minha referência. Eu falei, Sim, já. pô, certamente alguém mostrou esse livro e falou, ó... Faz algo Esse caminho parecido. aqui, né? E a pessoa achou um caminho muito legal e que tinha a ver. Eu falei, certamente a pessoa viu. Isso é muito legal. Isso, para mim, é uma das coisas mais poderosas. Assim. Nesse universo ainda das capas dos livros, você foi um dos jurados num dos principais prêmios aqui, né, do Brasil, que é o Prêmio Jabuti. E se eu não estou enganado, no teu turno lá, teve uma questão da capa feita em inteligência artificial. Sim, ainda bem que essa bucha não era minha, era do projeto gráfico. Mas aí o cara não fez só a capa, né? Fez o projeto gráfico, tinha muito de ilustração. Essa foi uma grande questão, né, cara? Sim. Como, assim, a gente falou lá atrás dessa ameaça, né? Eu acho que tá todo mundo se sentindo um pouco... em todas as áreas, né, cara? No direito, a inteligência artificial... Assim, na dublagem já foi. Exatamente, né? Um monte de área que já foi. Mas agora, com os ilustradores de fantasia, né? A galera que fazia games, a galera que ilustrava ali para valer também, assim, agressivamente em cima desse mercado. Como foi para você, assim, essa questão de estar ali no núcleo, né? Quando isso aconteceu?
E como que você está enxergando essa relação da inteligência, assim? Cara, é difícil, né? Porque é um pensamento que tá em formação, né? Porque toda semana muda, né? Pra mim, toda semana muda, assim. Não exatamente o meu espectro da opinião, mas a minha sensação é a minha leitura, porque a tecnologia ainda está mudando, né? Então, eu lembro que a gente gravou um Braincast há algum tempo atrás, falando, quando o Midjourney estava, tipo, na versão 2, 3, assim. E o desenho que eu fiz, né, a minha sensação é que eu era um dinossauro usando a camiseta Viva Meteoro, vem Meteoro, porque era um misto de medo e ao mesmo tempo uma certa admiração, uma coisa meio estranha. Depois eu fui entendendo mais, principalmente a questão ética, né? Você fala assim, calma aí, gente, vocês fizeram uma tecnologia que roubou um monte de artista, que cagou pro copyright de todo mundo. Você rouba, né? Tipo, todo esse material da internet, de artistas, não dá crédito para ninguém. E, tipo, pronto. Ah, legal, galera, inventamos uma máquina super de fazer mega colagens incríveis. Porra, tem uma questão ética aí bem complicada, então não dá para eu ser tão entusiasta disso. Por outro lado, enfim, o meu raciocínio aqui vai ficar bem aberto, tá, gente? Não espere respostas. Eu trago mais dúvida do que respostas. Por outro lado, eu acho que, principalmente nesse caso do Jabuti em específico, para mim foi meio engraçado, porque como eu usava, já tinha, né? Não usava comercialmente, obviamente, né? Tem toda uma questão legal que para mim era muito complicado. Mas naquele primeiro momento do Midjourney, para mim o meu uso era ótimo. Em vez de ficar buscando referência de uma posição que eu quero desenhar, tal, eu escrevo aqui pessoa e subindo uma escada, câmera de baixo, pô. Fora a mão que ele errou e a perna que ele deixou meio torto, me deu uma boa referência, eu posso fazer e tal. Então, para mim, naquele primeiro momento, me parecia uma boa máquina de referência. E até essa merda ficar boa e roubar meu trabalho... Cara, passou 3 meses e minha opinião falou, ei, caralho. 2 versões depois eu falei, ops, fudeu. Muito rápido, né? Temos que pensar de outra forma. Mas, enfim, voltando. Eu acho que pelo fato de eu já usar a ferramenta... entender... Cara, na hora que eu olhei, eu falei, gente, como ninguém viu esse olho aqui? Era uma capa do Frankenstein, tinha um olho de Frankenstein. Gente, esse olho é total de Midjourney, porque tem uma carinha. Agora, com as últimas alterações do Midjourney, então agora tem personalização, agora tem um lance de você fazer o sref, que fica... Cara, você já consegue deixar a coisa tão orgânica que dificulta esse olhar. Mas se você olhar direito, você vai perceber. Mas eu vejo que cada vez mais, se a pessoa saber escrever um bom prompt e for designer ou ter alguma visão, cara, realmente, dependendo de onde vai, cara, é muito difícil você saber se aquilo foi feito à mão ou não. Mas naquele momento tinha. Que pra mim era um pouco uma discussão também entre nós que trabalhamos com isso, assim, irmão, você não precisa usar comercialmente, você pode usar a versão gratuita, você pode ficar criando e-mail todo dia novo, perfil novo no Discord, sem pagar esses caras. Eu acho que sim. Tipo, eticamente eu não acho um problema, porque esses caras roubaram um monte de trabalho nosso sem pagar, mas eu acho importante você saber como funciona. E eu acho importante você saber o que é e a transformação. Aí eu volto a dizer, para mim vem desse lugar que é muito pessoal. Eu acho que não serve como justificativa para todo mundo, mas para mim, então, bem pessoal mesmo com a minha história de vida, assim. Eu sei que uma questão para toda a população negra pobre, não só do Brasil, na gringa também, a gente sempre teve fora do design, fora da fotografia, porque a gente não tinha grana para acompanhar a tecnologia. Essa é real. Um dos diferenciais meu trabalhar na Burt é porque meu pai conseguiu comprar um Mac de uma tia minha que estava vendendo muito barato, que ela tinha comprado. E assim, era um diferencial eu ser tipo um jovem que sabia usar o Mac. E eu ser um preto que tinha um Mac e sabia usar, então era mais diferencial ainda. Então, assim, eu, pessoalmente, eu não quero ser a pessoa que não sabe, ou que está fora dessa tecnologia e não sabe usar ela, se um dia a gente perder essa batalha. Agora, eu também não sou a pessoa que está incentivando para que essa merda chegue e roube o trabalho de todo mundo, ou que seja usada de uma forma que não é uma ferramenta. Acreditando que, primeiro, já tem uma galera se organizando... Não me lembro agora o nome do grupo, mas assim, essa semana mesmo, uma coisa muito nova, né? Ontem mesmo já tem uma galera se organizando politicamente, de ilustradores, principalmente essa galera do game, tem grupo de Discord e tal, que esse povo tá discutindo e tá conseguindo, fazer essa discussão no Congresso, melhorar o nível. Ó, o que a gente vai passar, o que a gente vai liberar na PL das inteligências artificiais, o que a gente vai deixar
botando um pouco esse nosso lado também. Os dubladores já tinham se organizado, então tem uma galera se organizando das artes O mercado vai visuais. se autorregulando, né? A gente mesmo, nas questões de direito e licenciamento de livros gringos, hoje já tem cláusulas relacionadas a isso. Então, a gente tem que contratar um tradutor, um revisor, Pessoa, um ser humano. Isso é muito claro lá, não pode, não é, né? Então, assim, e da mesma forma um contrato quando é pedido uma capa, né? Um projeto de identidade está lá como um projeto de identidade, né? Inédito, né? Algo Sim, que então mas é complexo mesmo porque tem uma. A gente está correndo atrás, a gente já começou correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Já estamos assim já tomamos assim tem aquele sprint, né? A corrida, os caras deram a largada e agora que a gente está começando a. E o que eu acho que é mais difícil, cara, nessa discussão, tem vídeos ótimos, assim, né? Teve a Sula falando no Meteoro, tem um vídeo de 40 minutos, uma discussão muito boa. A Sula é incrível para discutir esse tema, e eu acho que ela tem um carisma certo para discutir esse tema. Porque em 2 minutos eu tô pistolando, né? Mas a Sola não. Ela tem a paciência e a calma certa para dizer. Eu acho que tem várias questões ainda que a gente não resolveu. E tem várias coisas que vão deixar essa coisa mais complicada, né? Porque é isso, né? Um amigo meu que não é da área me falou assim, Olga, mas aí, e o dublador, se ele usar... E se ele usar IA em casa? Tipo assim, qualquer pessoa não pode falar que é dublador e nem dublou? Não, mas calma. Tipo, tem coisas que não tem jeito. Que, assim, a habilidade de um humano que vai olhar e vai falar, calma aí, essa palavra é muito melhor assim. Esse livro não é um livro da Irlanda da década de 80, a gíria era essa. Pô, tá louco. Ou, sei lá, isso aqui, o cara é especialista em Hemingway. Não, Hemingway nunca usaria essa palavra e tal. E que talvez se jogar num programa para traduzir não vai te ajudar. Mas se esse profissional tá usando isso como ferramenta, massa. Obviamente que o trabalho dele vai ficar melhor. No ponto de vista de design, o que eu acho mais difícil é realmente, assim, cara, como a gente seleciona essa história do copyright, assim. Realmente, óbvio, o algoritmo está trabalhando, cada vez é mais difícil você fazer engenharia reversa e pegar uma imagem e falar assim, tá, Estúdio Ghibli, tá, Viagem de Chihiro, tá. Não, cada vez o algoritmo vai trabalhando, vai pegando mais imagens, a gente ajuda, né, a aumentar esse banco de imagens também. Né? Então, assim, realmente, daqui a um tempo a gente não vai reconhecer a fonte de onde saiu. Eu já acho, tem várias imagens que eu não sou incapaz de reconhecer, né? Eu acho que a gente tem que discutir mais isso. Não tenho a resposta clara, mas eu sinto uma coisa que eu fico feliz, pelo menos no ramo de atuação que eu tô e que eu trabalho mais frequentemente, que é livros. As editoras, elas ainda têm muito receio e elas ainda estão tipo, gente, a ilustração sua, chama alguém que fez. Então ninguém tá tipo, bota IA aí e resolve, sabe? Tipo, isso para mim tá muito interessante de estar vivendo esse momento. Pode ser que mude tudo. O que eu acho que para a gente é muito importante entender e estudar entender, cara, acho que é um limite próprio, né? Acho que é de cada um. De entender assim, velho, até onde isso é uma ferramenta, até onde isso fez seu trabalho inteiro. Até onde isso facilitou partes do processo que eu não queria fazer ou que são meio whatever. Então, quando eu vejo, né, digo, volto a dizer, gente, é um recorte muito claro, assim, pro meu trabalho. Talvez se eu fosse uma agência pequena e que tivesse um monte de cliente, tivesse que fazer post, eu não estaria falando isso. Mas é isso. Quando eu vejo o Canva tá inteligente para mim, eu falo, foda-se, eu não fazia 10 mil posts por dia, nem queria fazer. Agora eu entendo, se o cara tem um business pequeno, que é marketing digital, e ele cobrava para fazer posts, e tinha 3 diretores de arte ali, pensando na identidade visual e fazendo, poxa, para esse cara não tá achando, foda-se, com o Canva agora tá ficando cada vez mais inteligente. Para mim, tipo, ok, não me afeta tanto. E aí eu acho que isso que é o mais difícil. Dentro das áreas visuais tem vários usos, e tem várias pessoas, e tem vários impactos. Então, como que a gente chega nesse lugar? Pensando que vai ser muito difícil a gente esquecer ou proibir isso, entendeu? Então, eu acho difícil ter essa discussão. Né? É isso, para mim a discussão maior calma aí, se a gente tinha blockchain, como que a gente faz aí agora? Para botar blockchain em tudo. E sim, se os caras quiserem daqui a um tempo, o Midjourney quiser fazer um SRF para simular a minha personalização, o meu tipo de traço, o meu tipo de aquarela, me paga, amiguinho. Eu ia ficar felizaço se alguém ficasse emulando o Olga e eu ganhando por mês uma graninha porque 1000 pessoas emularam o meu tipo de desenho. Agora, não faz essa porra de graça, né? Não me rouba. Então, acho que o mais difícil é chegar nesse grau de maturidade da discussão. Eu não sei como você enxerga essa questão
questão... porque uma coisa que eu olho e me preocupa um pouco é uma questão do mercado de design. Porque, no fim, assim, quando a gente fala de projeto criativo, então a gente está falando muito de um topo ali, né? Do processo, de clientes, mas a gente tem a base do design que movimenta dinheiro de verdade, que compra livro, que faz faculdade, que compra o curso online e tudo mais, são caras que estão atendendo os pequenos negócios, as pequenas empresas, uma pessoa ali para a pequena rede social. E eu acho que um pouco diferente do que a gente viveu quando, no nosso início de carreira, a gente viveu a democratização da internet, né, da tecnologia, como você falou. Eu também fui o primeiro cara da minha rua a ter um computador em casa, entendeu? A galera da rua ia lá na minha casa para, às vezes, imprimir alguma coisa, tentar pedia para mim, para poder... posso usar seu computador? E a gente estava passando por um processo de democratização e ampliação. Então, você foi contratado porque sabia mexer no computador, eu fui contratado porque já estava estudando animação em Flash, mexia no vetor, tinha estudado vetor, mas também entendia um pouquinho de HTML lá, isso anos 2000 mesmo. Hoje, o que eu acho que me preocupa um pouco é que talvez assim, esteja matando o mercado. Então, aquele cara que ia entrar no mercado fazendo o postzinho ou a pecinha de comunicação. O trabalho do assistente acabou, né? O trabalho do assistente... Então, assim, o cara ia ser assistente de uma agência, o seu estagiário da agência de comunicação ou de um estúdio de design pequenininho que atende o mercado do bairro, o mercado local, mesmo uma cidade menor. Tem um estúdio de design que atende ali os médios clientes, clínicas médicas e tudo mais. E o assistente de design ia fazer o desdobramento das pecinhas e tudo mais. E é como se essa pessoa... Como foi o arte finalista, né? Essa pessoa acabou de não existir mais. Essa oportunidade deixou de existir. E mais o pensamento, porque estar nesse lugar também é importante para a nossa formação. Foi importante ficar alinhando tabela em um momento, num layout, nos primeiros trabalhos, para ter consciência de alinhamento, de regra e de leitura. E acaba que isso acaba não fazendo mais formação de alguém que está iniciando. E mais, né? Outras pessoas acabam cumprindo a função do designer ali. Cara, é meio foda, porque assim, me preocupa num primeiro momento, mas aí eu penso, Coca, você não tá pensando com a cabeça de agora? Você entende? Tipo, porque eu fico imaginando assim, é isso. Meu sobrinho que tá começando a fazer agora design, tipo, o professor dele já fala, você tem que saber fazer prompt, viu? Você tem que entender isso aí. Você vai usar, tem uma discussão toda ética em cima, talvez não seja legal você usar agora, mas você tem que saber o que é. Não pode ter medo disso, sabe? Tipo, você tem que entender. Eu acho que é um pouco do que eu tive, assim. No Senai a gente aprendeu a fazer o método convencional, mas a gente aprendeu a mexer em Mac. E a coisa mudou. Então, eu acho que, de certa forma, para as próximas gerações, elas vão ter que entender isso. Eu entendo que... Por isso que eu até acho ruim a gente ter essa discussão da IA só na nossa parte, porque, assim, a gente só é um dos primeiros a se ferrar. Mas, assim, essa discussão ela vai mudar muito a visão do especialista, né? Por enquanto, a nossa área está afetando o assistente, está começando a chegar no especialista. Em alguns nichos, é isso. Se você quiser fazer um livro de fantasia... Você pode ter um resultado que não é bom igual de um ilustrador profissional, não é. Mas você pode ter um resultado que para o que você queria, você fala assim, para mim tá bom esse nível de ilustração aqui, esse meu guerreiro que segura a espada de um jeito estranho. Para mim tá ótimo, né? Mas, ok. Agora, para mim, o mais difícil de ter essa discussão é realmente emular esse mundo, né, que a gente está vivendo de crise do capitalismo, de crise do trabalho, tipo assim, cara... Na verdade, não é nada novo. Para a galera das sociais, tal, para a galera da antropologia, tipo assim, amigão, a gente sabia que ia dar nesse buraco aí. Que você tá? Você tava lendo Isaac Asimov e achando que ia ser o robô. Que o robozinho, tipo, não, eu tava vendo Jetsons. Que merda que você tá imaginando na sua cabeça, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, essa molecada... Eles têm que estar com o pé nas duas canoas. Eles têm que estar muito esperto, têm que estar muito ligado, têm que saber
entender que o diferencial deles é ser humano e todo o conhecimento humano, é isso aí que você falou, é saber alinhar uma tabela, mas também saber como que eu peço para a máquina alinhar uma tabela. Se a gente perder essa luta. Eu ia até te perguntar isso, uma próxima pergunta do tipo, que habilidade que você acha que hoje lembrando lá atrás, né? Eu acho que a gente teve que ter certas habilidades. Era isso, a gente sabia mexer no computador, sabia materializar o digital ali, né? Para entregar na mídia impressa, né? Esse foi o nosso berço, né? E pro cara que está começando hoje, quais seriam essas habilidades, né? Prompt seria uma delas, né? Cara, na verdade, a minha habilidade é a mais humana possível, velho. A única habilidade que a pessoa precisa ter é curiosidade. Sei. De verdade. A única habilidade. Assim, se for qual a habilidade para qualquer área? Curiosidade. Se você tiver curiosidade, você vai chegar nas informações certas, chegar nas pessoas certas, ouvir as conversas erradas, saber filtrar, porque você é curioso, você está ouvindo tudo. Uma pessoa agora, ela tem que ser extremamente curiosa. Verdade. Tem muita informação. Tem muita coisa rolando, tem muitas discussões. Então, assim, no final é a coisa mais humana nossa, assim. Eu fico pirando nisso, né? Assim, cara, imagina os primeiros indígenas que testaram nos bichinhos lá a mandioca. E tá matando. E tá matando aqui 7 dias de mandioca na aguinha. Tá matando ainda tá venenosa. Sabe, tipo assim, cara, teve alguém que foi curioso e ficou testando aquilo. Sabe, a maioria das criações humanas foram disso, foram da curiosidade, da necessidade. E a curiosidade. E aí eu acho que no final... Não importa para onde vá a tecnologia, volto a dizer assim, eu não quero. É muito difícil para eu pensar com uma cabeça que não seja de 2024. Né? É um exercício de futurologia. Mas uma coisa que eu tenho certeza de uma habilidade que não vai mudar, mesmo que a máquina evoluir muito, né? Tipo, a gente não chegou ainda no ASI, na superinteligência artificial, que pensa sozinho. Ela ainda está pegando tudo que a gente está fornecendo de dados. Né? Então, antes de chegar nessa maluquice, eu ainda acho que mesmo quando chegar nessa maluquice, o diferencial nosso vai ser a curiosidade. Isso a máquina não tem, ela só executa. A gente é curioso, a gente sabe buscar formação, a gente consegue cruzar, e aí a gente pode ter uma discussão que é quase um outro podcast sobre o que é a criatividade, para onde vai. Legal. Mas eu acho que se você tiver criatividade, a chance de você ser uma pessoa criativa, porque você tem muita informação na sua cabeça, e sua cabeça vai processar essa informação, é muito grande. Então, no final, assim, para os pequenos padawans, tipo, seja criativo, cara. Seja criativo primeiro de tudo, assim. E seja curioso e seja criativo, né? Seja criativo, seja curioso. Voltando ao mundo analógico, então, diante dessa questão, você tem livros que você acha essencial, assim, ou que foram para você importantes? Você até trouxe alguns aqui. Eu trouxe, justamente. Eu adiantei um pouco isso. Eu posso comentar rapidamente. Ó, um que tem em português, já tem o segundo do livro do Ruben Parter, é esse daqui, Políticas de Design, saiu pelo Bu. Cara, é maravilhoso porque é isso, é um livro de design que você não discute só design, você discute política, você discute antropologia, sociologia, tá tudo aqui. E ao mesmo tempo é um puta livro de design também. Eu acho maravilhoso esse tipo de livro. Conversa muito com a Astrabold, né, que vocês fizeram. Astrabold, para quem não viu. Sim, sim. Que também é um outro livro bem interessante que cruza todos esses universos. E, para mim, o design fica bem mais interessante quando a gente consegue falar outras camadas. Livros de formação, eu já comentei aqui, né, das capas da Blue Note. Não precisa ser esse livro específico, tem vários, tem coletâneas até com mais capas, mas essa em específico eu gosto muito porque é muito, na época, né, era muito baratinha e para mim ela copiou as melhores fases da Blue Note, assim. Então, super indico, acho maravilhoso. Eu até trouxe a versão antiga, mas eu vi que a Olhares fez, né? A versão ampliada. O livro da Ellen Lupton é maravilhoso. Pensar com tipos, né? Agora tem a nova versão. Primeira edição, né? A primeira edição da Kozak, né? Que era maravilhosa também. Enfim, cada capa era meio customizada. Exatamente. Foi incrível, né? Essa edição foi muito foda. E aí agora tivemos a atualização. Eu acho que é um livro meu de formação que eu amo. Eu sou muito fã do Tibor. Acho um dos designers mais interessantes, assim, na minha formação foi muito bom ter acesso ao material que ele fazia. Ele foi o cara responsável pela revista Colors, que foi uma puta revista também, que teve várias sacadas e discussões políticas. E o design mesmo dele eu acho muito impressionante, muito atual até hoje. Por mais que seja bem anos 80, é bem atual, eu acho muito maluco esse ciclo.
Esse livro trouxe, cara, um dos livros que eu mais gosto, assim. Eu acho que ele tinha que ser adotado em escola. Esse livro depois a gente até vai mostrar melhor as imagens, mas ele tem uma sacada que eu acho tão boa. Porque uma discussão que eu tenho, principalmente quando me chamam para falar em faculdade, enfim, antes da pandemia rolava muito esse tipo de convite. Eu sinto que, principalmente a molecada, assim, eles não têm muito uma diferenciação do que é referência, do que é cópia, sabe? De ler um material e conseguir entender. Assim, você fala, pega uma referência. A pessoa faz igual. Você fala assim, não, velho, não quero que você precisasse emular. Isso é uma referência, porra. Né? Qual o ponto de partida disso? Esse livro ele é muito interessante porque... Deixa eu achar uma página, um trabalho mais legal aqui. Ele tem vários para discutir. Vou pegar esse, por exemplo. Então, ele pega um trabalho específico, aí você abre... Opa, deixa eu abrir colado. Ele fala um pouquinho sobre o trabalho, te dá o briefing. E aqui ele tem algumas setinhas que vão dizendo quais foram os caminhos, quais foram as técnicas, quais foram as inspirações para fazer esse pôster. Então, assim, ele vai te fazendo uma compilação de trabalhos com fontes feitas à mão. Então, fontes feitas à mão. Tá. Qual que é outra coisa que tem aqui? E ele vai te mostrando cada exemplo, sabe? De pôsteres parecidos que usaram, por exemplo, sei lá, cores PBs embaixo, ou com uma cor só. Enfim, ele vai te dissecando o material, sabe? Se você souber entender os caminhos das coisas, você entende como isso foi feito. Muito legal. E você não vai fazer um trabalho igual, mas fala assim, legal, eu posso usar uma fonte vazada com uma foto PB e fazer uma outra coisa. Claro, porque é isso aqui. Legal. Esse jeito de dissecar, e por isso o nome do livro, é muito interessante. É um processo que muitos designers chegam, né, por isso que é a anatomia do design, muitos designers chegam nisso sozinho ou na vida, mas demora, né, para você chegar nisso, e às vezes acho que poderia ser um caminho encurtado. Eu trouxe esse livro, é um dos últimos livros que eu comprei, que eu descobri, assim, eu amei, de um artista plástico argentino, chama Carlos Uffman, e é um catálogo de uma exposição dele, e eu fiquei maravilhado com o trabalho dele, assim, voltando para aquela história, né? Eu adoro esses designers, não é artista plástico, né? Mas para mim é muito difícil ficar separando essas coisas. Mas eu acho muito legal porque é um artista que eu me encantei pelo trabalho dele, pelo trabalho de observação de foto, de escultura, o que ele está dialogando hoje com tecnologia, e é isso, fazer um pixel à mão, muitas sacadas que tem no trabalho dele, muitas visões e misturas de técnicas. Quer ver? É o mesmo cara, sabe? De repente ele vai para uma escultura, misturando tecnologia com uma coisa muito à mão. Legal. E o jeito que ele organizou o catálogo. Eu até trouxe isso meio como referência, porque é um dos últimos que eu me encantei muito. Mas o que eu acho que simboliza isso para mim é, cara, pesquise, veja exposições. Ainda acho que é um dos lugares que mais tem coisas que podem te surpreender, sabe? Sim, você descobriu um artista de tal lugar porque você foi na exposição ao vivo e aí depois você correu atrás do catálogo e aí você viu um podcast que esse cara falou e aí esse cara citou os artistas que ele gosta. Para mim, ainda essa é a coisa mais legal. Esse algoritmo da vida é o mais legal, sabe? Não fica esperando o Instagram te entregar alguma coisa, né? Vai você atrás disso. O nosso tempo está acabando e então queria... uma última pergunta, um último tópico aqui. Você falou da futurologia, né? Fazendo um exercício de futuro. Como é que você está enxergando aí para frente o teu trabalho como criativo, como designer, como um cara que inventa coisas, né? Que inventa formas diferentes de comunicar e formas visuais diferentes. Como que você está enxergando o teu caminho aqui para frente, daqui para frente, diante desses desafios todos que a gente está lidando, né? Uma reinvenção quase aí da nossa área, com a AI chegando, com um mercado mais diverso. Inclusive, com isso, você falou do Extra Bold, né? O Extra Bold tem essa proposta de uma diversidade, de fato, mais democrática e mais acessível às minorias. O que está aí borbulhando no seu coração criativo para frente? Cara, na minha cabeça o que está passando mais, Dani, é que assim, realmente daqui para frente, agora já é uma verdade, mas acho que vai cada vez aumentar mais essa necessidade, o fator humano mesmo.
E aí eu acho que, pelo menos para o meu trabalho, em paralelo às coisas que eu faço, enfim, que são trabalhos comissionados, que não são autorais, né? Porque passa por aprovação, tem um briefing, né? Enfim, mas eu quero continuar fazendo em paralelo e acho que no futuro próximo eu quero ter mais produtos meus feitos, né, que tem a minha cara, que não teve a aprovação, que eu pude me expressar completamente, que tem uma assinatura minha mesmo, que é um pouco meus trabalhos de artes plásticas, eles vão mais para esse caminho, sabe? Eu acho que a autoralidade, o quanto mais humano, o quanto mais meu a coisa possa ser, eu acho que é um jeito do meu trabalho sobreviver e de eu conseguir continuar me expressando, não só com design, né? Isso, faço um monte de coisa, direção, filme, blá, mas eu sinto que no futuro eu quero poder trabalhar mais com coisas para mim, né? Ou que as pessoas me chamem, mas já entendendo isso, assim, tipo, tá, legal. Ó, mas ele vai fazer o que ele achar que ele tem que fazer. É uma discussão um pouco. Que é isso, eu sempre brinco, né? Todas as capas que eu faço, e não é uma brincadeira, é uma realidade. A maioria dos trabalhos que eu faço são coletivos, né? É isso. E é ótimo que sejam. E cada pessoa que bota uma mão, eu me sinto oprimido, eu me sinto meio acolhido mesmo. Porque, cara, essa decisão não é só minha. Essa capa ficou boa ou ruim, é isso aí. Passou para aprovação, é minha capa, mas é da editora, de todo mundo que aprovou e que mexeu, do autor, né? É um lugar relativamente confortável. Mas eu sei que para o futuro, cada vez mais as pessoas olharem. Eu não acho que hoje em dia as pessoas conseguem olhar para todos os trabalhos meus e falar: nossa, temos uma capa Olga Mendonça aqui. Não, não. Claramente não, porque ela não é uma capa Olga Mendonça, é uma capa Olga com muitas pessoas que passaram o processo. A minha ideia é que num futuro próximo tenham mais peças que tenham essa assinatura, que a pessoa olha e fala: isso aqui é do Olga. Né? Mas é um desafio, Legal. né? Mas, pô, legal. Bom, obrigado por ter dividido com a gente esse tempo. É isso, valeu A aí. história, né? Tua história, tuas inspirações, tua visão de futuro, tua visão de passado também. Bom demais, cara. A minha não visão de aí. A minha confusão Vamos, sobre aí. Daqui a 3 anos a gente assiste aqui de novo essa cápsula do Vê que tempo. tava tudo errado. De junho de 2024, a gente... Total. Como a gente era inocente, né? Ah, que bonitinho eles falando disso. Onde que as pessoas te encontram? Cara, é mais fácil me achar no Instagram mesmo. Eu não tenho nenhum portfólio online agora, enfim. Então, até... Passou dessa fase já? Já passei dessa parte do portfólio, gente. Se quiser, fala comigo, a gente desenrola. Eu mostro o que eu estou fazendo, mas acho que o meu Instagram é legal nesse sentido. Ele é completamente caótico, anárquico, mas lá é onde tá meu coração, assim. Vou postando meus desenhos, minhas experimentações, e por lá que eu me comunico mais com a galera. É @OgaMendonça. Legal. Boa. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado você que chegou até aqui. Continue com a gente vendo outros episódios do nosso podcast, as redes sociais, @editorolhares, Instagram, Facebook, TikTok. Obrigado e até a próxima. Valeu.